muito bem, senhoras e senhores, aqui estamos nós, mais um Sport FM aqui começando, nosso QG, o nosso bunker esportivo, lá fora o mundo acontece, aqui dentro a gente tá falando de esporte, hoje a gente vai falar de futebol e vamos falar também de muito de comunicação, duas coisas que caminham juntas, jornalismo esportivo, estive lá com eles um tempinho atrás e agora é minha vingança. Agora ele está aqui comigo, Rodolfo, aqui estamos nós, Futeboteco, na área. Ah, cara, pô, muito obrigado pelo convite aí, fiquei feliz pra caramba, obrigado porque, pô, te falei isso, o episódio mais legal de todo o podcast, pelo menos pra mim, foi o que você foi lá, porque como você tem essa questão da linguagem do podcast, a maneira de mergulhar no papo e não olhar pra aquilo simplesmente de um papo de perguntas e respostas e a gente poder ter viajado, ido para caminhos que não estavam nem... Cara, eu não fiz o menor questão de fazer roteiro no dia que você foi lá. Claro, te conhecia, a gente tem que saber as coisas... Umas informações ali, mas, né? mas também porque também te acompanhei durante muito tempo, então não foi tão difícil assim. E aí... Cara, o jeito que a coisa se desenrolou ali... A gente foi embora ali, né, foi cara? Foi embora, cara. 3 horas de papo e... Não, e é legal porque quando você me fala isso, eu fico meio tipo... Aí eu penso nisso também, falo, pode crer, né? Porque acaba num... Já não tenho mesmo essa coisa de estar preso num roteiro de perguntas e respostas. Às vezes a gente pode estragar uma entrevista sendo assim, né? Pode. Mas ali, era o clima de podcast, a química bateu ali, o santo forte ali. Exato, tem muito disso cara, também, a resenha cara. foi, né? Tem muito disso, porque tem, assim... Cara, existem várias pessoas que tem muita coisa pra tirar, mas você, de alguma maneira, tá, tipo, pensando no que você vai fazer depois. Entendeu? Total. Tipo assim, puta, daqui a pouco eu tenho que ir pra academia, tal, tenho que fazer aquilo. No meio da entrevista. E não sei o que, no meio da entrevista. Entendeu? E aí que não dá pra ler a mente. Não, e outra, é bom também que tem os cortes de câmera, então às vezes eu saio do foco ali, fico ali dando uma respirada, uma respirada e tal. Mas tem uns papos que você consegue mergulhar e a cabeça pensa muito parecido, e embora você tenha vivido coisas... Você viveu coisas muito diferentes do que eu vivi, mas ao mesmo tempo são coisas que eu gostaria de ter vivido pra caralho. Então, tudo que você vai falando, eu vou criando uma linha na minha cabeça. Puta, seria muito louco ter vivido isso e tal. Mano. E aí você vai... E a gente é muito mesma geração, a gente tem gostos muito parecidos. E total. as referências que a gente tem são muito as mesmas, né, cara? Muito, cara. É um perigo ali quando começa a falar dessas coisas de referência, porque essa coisa meio... criança criada vendo os mesa redonda, além do lance. Total, apaixonado por futebol. Total. Né? E aí hoje em dia acaba entrevista. Aí você vai lá hoje em dia e entrevista um jornalista que era chefe do lance na época. Assim. É muito louco isso também, né, cara? É muito louco, cara. E o mais legal disso, eu diria, que é você sacar essa diferença de geração e ver como, cara, quando eu consigo me conectar com essas pessoas... É que eu falo, pô, eu acho que eu tô um menino crescido mesmo, assim, porque, tipo, putz, há um tempo atrás eu acho que seria uma vibe estranha, né? E hoje eu sou amigo de caras muito improváveis, assim, que eu falo, pô, os caras às vezes me mandam mensagem, sei lá, outro dia, dá um exemplo, assim, outro dia eu tava fazendo podcast, eu não lembro com quem que eu tinha feito, aí na segunda-feira uma mensagem, Trajano, assim, mandou uma mensagem, fala assim... Rodolfo, eu queria te dar um toque. Eu achei que você ficou numa postura muito jogada no sofá, muito... Cara, assim, eu acho legal vocês fazerem de bermuda, despojado e tal, mas, tenta dar tem uma postura que eu acho legal pra quem tá assistindo. Ele me explicou, deu uma parada, uma leitura que eu não tinha tido. Gente. E fez todo sentido. Não, assim. E coisa de cara que já foi chefe de programação, assim, né? E outra, era uma entrevista detalhe... era uma entrevista que nem era grande, o cara tava ali assistindo. Eu falei, caralho, o Trajano tá na casa dele vendo o programa. Então você... E ele me manda mensagem, me dá um toque. Se eu mandar uma mensagem pra ele responde. É só um exemplo de vários. Sim. Você fala, e é um cara que é de uma geração completamente diferente. O cara que trabalhou em jornal impresso lá nos primórdios e que construiu uma TV, que é a TV que virou referência pra gente em termos de esporte. Foi ESPN. Então, e aí você fala, porra, cara, hoje o cara me manda mensagem, brinca quando o Arsenal ganha, manda uma fotinha com a camisa do Arsenal. Cara, você fala, caralho. Não, e essas são as pequenas, grandes vitórias de se fazer o podcast, né? Falando em podcast, assim, e aí, assim... Se alguém tiver em casa assistindo, assim, tipo, seja você da área que for,
Eu acho que o legal é quando você vai lá e encontra alguém da sua área, e esse alguém da sua área, que às vezes era alguém quando você era criança, cara. Você nem Puta, imagina. velho. Você já via o Trajano no Cartão Verde, É lógico. babá, e de repente o cara tá. Quando você para pra pensar realmente ali, você sozinho com você mesmo, você fala, cara, que loucura, É. né? E ao mesmo tempo também, calma, deixa eu não vou me emocionar aqui também, porque, né? Lógico. Preciso continuar tocando barco e não sei o quê, isso é uma, não vou me deslumbrar e tal. Mas, meu, são retornos que, cara, que é. E que mostra que tá no caminho certo, né, mano? Cara, Mostra que tá no caminho certo. eu senti isso quando a Astrid foi lá recentemente. Cara, eu ia te comentar isso. Você falou, pô, eu cresci te acompanhando, não sei o que. Eu falei, mano, mas assim, Cara, vocês levaram a Astrid. E a Astrid sai um pouco do Sai. guarda-chuva ali do Não, futeboteco. E a gente tem saído, cara. A ideia é cada vez mais sair. A gente adora futebol, mas eu sou fã da frase de Arrigo Sacchi: futebol é a coisa mais importante entre as menos. Às vezes a última coisa que eu quero falar é futebol. Total, cara. Entendeu? Tipo, ontem tava lá na despedida do Marco Aurélio Souza, assim e tal, e só tinha jornalista esportivo e tal, não sei o quê. E direto começava os papos. Eu saía dessa roda e ia pra outra. Você fala que eu não quero saber. Sim, São mas Paulo. ali não ia ter muita escapatória, né? Todo Então, mundo ia falar exato, mas assim, tipo assim, eu quero. Às vezes a gente fala tanto sobre isso que eu quero falar sobre outras coisas. Que você quer falar. E a Astrid é o tipo de pessoa. Como foi o convite? Cara, foi do meu produtor, conseguiu convencer ela e tal. E aí, assim, o legal foi que eu recebi ela em casa. Ela estacionou o carro dela lá na garagem lá do meu prédio. E aí a gente já veio conversando sobre o refluxo que ela tava tendo. E é impressionante como com 2 minutos de conversa, ela te faz se sentir como se vocês fossem melhores amigos, assim. É um negócio carinhoso mesmo, Sim. dela como pessoa, pra com o outro, assim. Que a entrevista foi de um jeito e eu saí ali, eu já estou com saudade dela. Eu queria, sei lá, tomar um chá na casa dela, cara, e ficar conversando. Você tem vontade de tá muito próximo, porque é uma sabedoria, né? Não, é demais. Sabe falar de tudo, cara. Né? E você ouve as histórias também, você faz aqueles filmes na sua cabeça. Ela contando do dia que entrevistou o Bon Jovi, mandou todo mundo pra casa do caralho. Eu assisti a entrevista inteira, tá? Assisti inteira. Então, porra, maravilhosa, você cara. fala, caralho, cara, olha isso, assim. E é isso, cara. Eu tava, mais uma vez, falando sobre esse encontro de ontem aí lá na despedida do Marco. Eu falei uma hora, tava conversando com o André Plihal, lá da ESPN, e eu falei, cara, sabe qual que é o mais legal, assim? Pô, é muito legal vir aqui, ver as pessoas chegarem, falarem que a gente tá fazendo um conteúdo bacana, respeitando o conteúdo que a gente tem feito. Isso é gratificante, é o respeito pelo trabalho e tudo mais. Mas o mais legal é isso aqui, essa resenha de tipo assim, putz, hoje em dia eu chego o Plihal, sabe quem eu sou? Os caras, e conhecer as pessoas e porque conversei com elas, porque aprendi um pouco mais delas, elas me conheceram, se interessaram e rolou uma coisa. Não vai ser todo mundo, mas eu te garanto que é 90%. 90%. Também acho que a média é essa. Viu? Cara. Eu acho que é 90%. Assim, você. E às vezes, cara, você não. Pessoas que você admira muito, aí você não conhece, nunca teve a oportunidade nem de trocar 2 minutos de palavra. De repente você tá trocando 2 horas de ideia, o cara tá na tua casa. É uma relação meio estranha, porque já se estabelece realmente uma conexão ali, né, cara? Então, assim, eu acho também, falando em contatos e network, assim. O que vocês estão fazendo é um negócio que, cara, vocês vão carregar pro resto da vida. Sem dúvida. Sabe? Estão abrindo portas e... Qual que é o valor disso, cara? Não dá pra mensurar. Materialmente, você não consegue mensurar. Dá pra mensurar, porque hoje em dia, sei lá, o YouTube explodiu. Sei lá, aconteceu um negócio assim. Eu tenho aí dezenas de pessoas que eu posso dizer, cara, assim, ó, você lembra de mim? Isso, te recebi em casa. Será que a gente pode conversar sobre algum projeto, alguma coisa? Tô na pista aí. Exatamente. Entendeu? E qual que é o valor que tem disso pra sua vida, pra sua carreira? Não, e se você quisesse chamar esses caras pra um cafezinho, eles não iam. Não, então. Não iam. Exato. Sabe? Porque tem essa teoria de que, eu passei anos tentando marcar um cafezinho com o Leandro Carnal, não, com o Cortella. Fiquei anos tentando marcar um cafezinho. Cortella nunca queria tomar um cafezinho comigo, mas chamei pro podcast e o cara veio, ficou 1h30 ali conversando. O podcast tem eu brinco que ele tem uma coisa ali, quando você fala, vem pro meu podcast. A pessoa faz...
vou. Né? Mas tem uma coisa, porque assim, você vai falar sobre... você é colocado como uma referência também, né? Quando você vai num podcast. É um sinal de que você é uma referência na tua área. Sim, Então, sim. tem gente que finge que tá num podcast, né? É. Tá ligado? Tem pra caralho. Tem pra caralho. E por quê? Porque aquela pessoa gostaria de ser uma... Eu penso sobre... Ela gostaria de ser uma referência na sua área, não é, e tá fingindo que é. É cruel, é loucura, né? É foda. É loucura, né? É foda mesmo, assim. Mas, cara, eu acho que assim... Quanto tempo vocês estão de podcast? 2 anos de podcast. 2 anos. 2 anos. Tá, mas antes você tinha... Tinha o canal Futebol Eu lembro de te ver É. sozinho. Até era um cornerzinho aqui, assim, Sim, ó. Tô certo ou porra, errado? Tá certo, na casa Era dos um meus cornerzinho, pais isso aí. que eu sou muito ligado em É. cenário. Na casa dos Eu ia meus ali no- pais, cara. E era só, assim, pílulas. Não, o que a gente fazia é o seguinte, cara. Basicamente, a gente tinha ideia. O Futeboteco ele começa em 2009 como um blog de internet. E ele surgiu com 2 amigos meus que estudaram comigo, o Diego e o Gabriel, que hoje nem fazem mais parte do negócio. O Diego, inclusive, é meu produtor. Mas que engraçado, eu o contratei agora. Mentira, ele saiu, aí Ele depois saiu, ele voltou. exatamente. Eu contratei, puta amigo e tal. Que louco. Trabalho lá pra galera do UOL e tal. Um cara super bem considerado lá dentro. E um dia, eles já tinham esse blog, eles escreviam sobre futebol e tal. E tinha uns quadros legais, assim. Eu lembro de o Gabriel era fissurado em futebol sul-americano. Então ele tinha uma coluna de quinta-feira que eram as chuteiras abertas da América Latina. Nossa, que nome com relação ao As- Galeano, com as veias abertas. da- Então. Maravilhoso. E aí... porra, eu falei, cara, isso aqui é muito legal. E o Diego me convidou um dia, tava no primeiro ano de faculdade, pra escrever. Falar, mano, a gente tá sem braços ali, eu acho que seria legal um jeito de você melhorar o seu texto. Falei, porra, velho, vamos lá, vamos fazer claro. isso aí. Aí começamos a escrever, e só que, cara, a gente escrevia pra 2 pessoas, ninguém lia essa porra. Só que foi uma puta escola. Nem era pra galera Nem ler, na era verdade. pra Você tava galera. escrevendo Pra gente. pra praticar. E outra, cara, mas assim, a trabalhar. gente tinha um senso de... Era como... A gente tratava aquilo como final de Copa do Mundo, como se eu estivesse escrevendo pra Folha, assim, sabe? E era a gente se... Pô, você gostou, você leu, você achou que eu fui bem e tal. Era uma coisa assim, e o texto, você acha que dá pra melhorar aqui e ali? Tinha uma preocupação, de fato, de fazer aquilo de um jeito legal. E tanto que tinha um cara, nunca vou esquecer, cara, tinha um tal de Ícaro, que o cara era o único cara que comentava no negócio, assim. Ah, é Eu mesmo? não sei onde esse cara né? está. Por onde assim. andará aí, cara? O cara lá de 2009, 2001, ele adorava, o cara era o nosso único fã, assim. Será que agradamos o Ícaro hoje? A gente pensava, assim. E era isso, assim. E aí... A régua era o Ícaro. A régua assim, era né? o Ícaro, cara. E aí, cara, nisso passou o tempo, a gente foi se formando e tal, nos formamos e o blog, nisso a gente já tinha trazido o Felipe, que escrevia também. O Felipe tinha uma coluna. O Felipe já tá desde aquela época Tá, também. ele escrevia uma coluna de Champions League lá, pra falar sobre. Ele adorava futebol europeu, então ele fazia sobre isso. Já tinha o Renan, que é nosso outro sócio, tá com a gente. E aí um dia eu falei, cara, isso aqui não tá com nada, a gente tem que ir pro vídeo. E o canal que me inspirou foi o Omelete. Olha. Sabe por quê? Porque naquela época o YouTube era muito entretenimento, não tinha conteúdos muito jornalísticos no YouTube nessa época. Fazia sucesso, era o PC Siqueiro, o Felipe Neto. Era uma galera muito né? primórdios, assim. Era comédia, Que não ano era tinha... isso? 2009? 2000, não, isso já foi pra frente. Eu tinha me falado 2015, assim, 2000. E aí, na hora que eu me deparei com o conteúdo do Omelete, eu falei, cara, os caras estão fazendo jornalismo, um jornalismo, assim, sério, mas ao mesmo tempo super clean e de linguagem de internet, assim, um clima bacana pra falar sobre quadrinhos, sobre cinema, sobre... Falei, cara, é isso aqui. E eu lembro que tinha um quadro que era o Forlani, o Hessel e o Borgo, que era os 3 discutindo sobre algum assunto X, e aquilo dava umas puta discussões, um cenário que pra época era muito legal e tal. Eu falei, cara, é desse jeito que eu imagino. Se a gente fizer isso aqui
falando de futebol, isso aqui pode dar certo. O omelete do futebol, O omelete assim, do né? futebol. Que é uma boa premissa mesmo É. pra partir, assim. E a gente começou a fazer isso, só que, cara, a coisa não emplacava, assim. As discussões eram legais, os vídeos eram legais, a gente tinha o mesmo critério de qualidade que a gente tinha no blog, mas não ia, cara. E aí eu falei, putz, isso aqui não vai virar e tal. E nessa época eu namorava uma menina que é cantora e ela queria fazer um canal pra ela também bem produzidinho, ela sabia minimamente editar ali, queria fazer uns covers pra aparecer, ela canta super bem, até hoje tá no meio aí. E aí... E que era uma época que muita gente, muitos artistas despontaram fazendo cover de alguém, Pra caralho. assim, e depois explodiram. Pra assim, caralho, isso tinha muito, tinha cara. muito mesmo. Lembra do Boyce Avenue, lá, né? Uma coisa assim, umas paradas assim. Eu tô tentando lembrar de uma menina que é a Eu não sei se você Mariana fala isso Nolasco, certo. Mari Nolasco. É. Que ela também começou fazendo uns covers Exato. e bombou Era e nessa tal. parada. E aí o canal já tava meio parado, assim, aí ela falou, meu, e se a gente rachar uma câmera juntos, a gente vai na Santa Efigênia, compra uma câmera e compra uns kits de softbox, assim, pra gente ter uma iluminação legal. Tinha ring light, É, né? não. Comprar aquelas porra enormes. É, exatamente. E aí vamos comprar isso aí, e a gente passou 10 vezes no cartão do pai dela, assim. Olha. E aí era cada mês um tinha que pagar. Só que aí no terceiro mês dessa porra, e eu fazendo lá os vídeos e tal, no terceiro mês a gente terminou o relacionamento. Putz. Aí eu falei, e agora? E agora, quem fica com a câmera? É, não. O cachorro pode levar, mas a câmera... Não. E aí eu falei, quer saber? Filho, pai, pega esse filho aqui, ó, mas a câmera é Eu, minha. eu já tava meio já... Eu tava botando várias dúvidas naquilo, porque o negócio não engatava e aí eu falei YouTube assim... é a máquina de dúvidas na cabeça. né? Não, e aí eu falei, olha, quer saber? Fica com a câmera, fica com a iluminação. Só que aí termina de pagar você e seu pai, aí você pode eu vou ficar... desistir. O que eu meti de grana, esquece, fica por isso mesmo, tá tudo bem. E aí eu fui procurar emprego, cara, tipo, fazer outras coisas, assim, não é que eu não estava procurando emprego, eu estava, só que eu estava procurando muito na minha área, não estava encontrando, era uma época de restrição, assim, de... Pô, foi logo depois que o segundo mandato da Dilma começou, que tava todos os canais de TV, jornais, tudo mandando gente embora. Uma de penca, assim, Mano, né? pra caralho, assim, e aí 2014 ali, por aí... Aí, 2014 não, 2014 ela assume pela primeira vez, foi 2018. Tipo 2018, 18, que 19. o esporte interativo foi por aí, 2019 Exato. e tal. Então, aí que acontece, cara. Eu fui, trabalhei para uma agência de publicidade e, pô, conheci muita gente legal, fiz um trampo no Rock in Rio, que eu acho que é o trampo da minha vida, assim, eu fui fazer a produção do Rock Carpet, cara. Então, assim, Viu todo mundo passando. Cara, eu fazia a produção, conhecia todo mundo e outra, tinha depois o green card com a credencial para ir em todos os lugares do evento. Eu podia ir eu tinha acesso a backstage, eu vi o Bon Jovi na distância pra mim, que tá fazendo a produção Caraca. aqui. E A assim, Astrid já não ia gostar. né, não, não. Pois é. Bom Jovi. Não, eu também. Eu quero que o Bon Jovi se foda. Mas, tipo assim, eu tô dando uma referência de um cara conhecido que eu vi de perto. Não, e hoje em dia você só ia ver sertanejo passando no Rock in Rio também. Pô, isso é uma pena. Uma pena. Enfim, e aí, cara, puta trampo, assim, e tal. Só que assim, cara, não era o que eu não queria trabalhar com Não publicidade. brilhava teu olho ali. Não queria trabalhar com... Cara, eu tinha que ficar ligando, sei lá, tipo, pro César Filho, pra Jojo Todinho, Cara, eu conversei com o Tony Ramos, assim. Pra, tipo assim, perguntar quanto que era o cachê dele Claro. fazendo determinado propaganda e tal, não sei o quê. E esse meio de campo. E aí... E era foda, porque era uma agência que faturava uma grana violenta e eu ganhava, tipo, R$1.500. Tá E o ligado? Tony Ramos falando, 350 mil, filho. 10 segundos, tá? Cara, E eu você? lembro, pra mim, o momento que eu falei, isso aqui não é pra mim, foi no momento que eu tava... E eu tava lá muito porque eu precisava trabalhar, morava na casa dos meus pais, eu falei, meu, antes 1.500 no bolso do que nada. Claro, lógico. Tal, e aí eu lembro que um dia que eu falei pra mim, isso aqui não dá, foi um dia que o meu chefe lá, que é um cara que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, sempre me tratou bem, mas esse dia eu caí na realidade do capitalismo. Meu chefe é o Danilo Faro, que é irmão do Rodrigo Faro. Sim, claro. Eu Empresário. também lá, eu fui da ponto 3, que Então, é é a ponto 3. Ah, mentira. É a ponto 3.
Eu trabalhei na Ponto Trade. Maravilhoso. Trabalhei lá com... Amanda Gominho tava lá quando Não, você... foi tá. depois, cara. Trabalhei com a Jade, depois a Tati, que veio a falecer, que era sócia do Danilo. Perfeito. Tava no velório dela e tal, enfim. Pini Montoro, que tinha trabalhado com Trabalhei o Danilo, com a né? Pini, mas assim, em parceria e tal, que já não era mais... Que doideira. Mas assim, Tu trabalhava com essa coisa muito do artístico, pra né? caralho, cara, pra caralho, assim. E era engraçado, pô, e conhecia muita gente muito legal, vi que tem muita gente no meio, gente boa, mas também gente que, nossa senhora, foda pra caralho e tal. E aí teve um dia, cara, que a secretária do Danilo, trabalhava lá comigo, ela fazia as coisas pra ele, tipo, da vida pessoal, super normal e tal. E um dia ele pediu pra ele comprar umas meias pra ela. Eram umas meias da Gucci. Cada par de meia custava R$700. Aí eu falei, não, peraí, não é possível isso. Eu fui olhar e aí eu vi 100% algodão. Só tinha um G, assim, da Gucci em cima da meia. Falei, cara, o cara tá me pagando £1,5 e ele gasta, tipo, o Isso meu em salário meia. em 2 meias. Em 2 meias, Falei, cara, isso literalmente. aqui não é pra mim. Isso Né? aqui, tipo assim, isso aqui, cara, e outra, se um dia eu tiver uma empresa, tipo... Não vou agir assim, se eu né? tiver agindo assim, cara, Deus me leva que deu errado a minha vida. Fato. Entendeu? Tipo, eu falei, cara, isso não existe. Entendeu? Porque senão também... E quem vai ficando também, vai entrando numa bola de neve ali... Não, e outra, que cara, você começa a mudar os acha seus... que tá no glamour, mas não tá, entende? E outra, cara, você quando tá nesse meio, meus amigos são tudo, mano, em termos de estilo de vida, por mais que tem caras tão bem de vida, mas assim, são pé de chinelo. Os caras usam a mesma calça 10 vezes se quiser e tá cagando. E você vive nesse meio, você começa a ficar preocupado com as roupas que você tá vestindo. Isso. Você fala assim, puta, mano, é a terceira vez que eu vejo esse artista, eu tô com o mesmo tênis 3 vezes, o cara Fala, deve... não posso. Não passar posso. Preciso comprar um outro tênis. Exatamente, E aí cara. E nem é tua realidade. Não é, mas não é e mesmo se fosse, não é quem eu quero ser, tá ligado? Mas tem muita gente que quer, e aí que mora o perigo. Mano. A pessoa quer, ela fala, não, eu tô sendo convidado pra cada festa. Só, cara, você tá sendo convidado e você não... Não, eu tô andando com uma galera, que a galera... Sim, mas e você? Você é isso, tudo. Porque daqui a pouco, quando aquela galera trocar você por uma outra pessoa, você fica... Tipo aquele meme do John Travolta, assim, ó. Você fica vendo navios, entendeu? Exatamente, cara. Então, aí... ter essa consciência é muito importante. Puta, também. cara, e aí eu falei... largou. Não, eu falei, não dá. Aí ali eu já ali que acontece, cara. Nesse dia eu falo assim, eu vou voltar pro canal. E eu lembro da mensagem, o Renan, que é meu sócio hoje, falou, cara, você viu que o esporte interativo acabou? Falei, vi. E tinha tido um vídeo especificamente, que era um vídeo que eu tinha feito explicando a dissidência de direitos de transmissão quando o esporte interativo, enquanto o Turner entra na jogada para comprar parte de times do Campeonato Brasileiro ali em 2016. Lembro, Atlético Paranaense. E eu expliquei, porque ninguém tava entendendo nada disso. E aí eu expliquei, porque eu tinha trabalhado na máquina do esporte, lá com o Eric Betting, fiz estágio lá, e eu entendia dessa fita. E eu falei, vou fazer explicando aqui pra galera entender. E era o único vídeo que tinha ido bem, tinha dado, sei lá, umas 80 mil visualizações e tal. E a gente ficou com isso na cabeça. Ele falou, cara, você poderia explicar em vídeo a parada por trás, assim, por que o esporte interativo acabou? O rolê comercial, econômico, que ninguém entende. Perfeito. Porque só ligaram na casa deles e o bagulho tava fora do ar, passando um rolê repetido e o canal... Ninguém explicou nada. Claro. E você vai ligar na ESPN, não vai estar no Sport Center eles explicando por que o esporte interativo acabou. Você vai ligar no Sport TV News, isso é bem verdade. a imprensa não fala dela Sim, mesma. Acho que só que quem sabia... Sim, isso é bem verdade. Tem poucos canais, acho que vocês são um dos únicos que repercutem a imprensa nacional. Exato. E um negócio que na Argentina, cara, sabe que tem bastante, meu? Se fala muito sobre os jornalistas da ESPN, ou não sei o que. Inclusive, até tem muita crítica também, batem muito nos caras e tal. Mas é algo que rola de um jeito que aqui não rola. Sinto até que os caras ficam bem protegidos nesse lugar, entendeu? Ontem a gente recebeu o Flávio Rico no podcast. O André Henry cortou relação com ele porque uma crítica que ele fez, cara. Então, assim, tipo, e aí, assim, tudo bem, eu não tô fazendo um juízo de valor, mas o jornalista não liga pro Abel Braga pra criticar. Não pergunta o que ele pensa, que vai lá e critica. Exato. Mas muitos não se sentem na situação de poder ser criticado, etc e tal. É complicado. Sim, o Mauro César já me ligou, depois de uma crítica minha. Te ligou? Me ligou. Nossa, eu adorava. Fez eu apagar um vídeo.
Nossa, eu ia adorar, porque eu tenho tanta coisa a Aliás, dizer. esse cara pra mim, Esse também, meu não, Deus não do dá céu, não, cara. viu, E assim, cara? olha, Não dá. 90% das pessoas que eu recebo lá não Não gostam gostam, dele. né? Eu não entendia, hoje eu entendo. Não, eu sou anti-FC. Aham. Tipo, eu pratico ser anti, porque eu acho Uhum. que ele é muito injusto com algumas críticas que ele faz a pessoas que estão trabalhando nesse meio também. Eu acho que Aham, ele total. não é nem só Joga os caras nas covas dos leões isso. pros minions dele E lá. fala umas besteiras e não pesquisa direito. Tu já tomou uma invertida até do Savoia. Quem Nossa, diria cara. tomar. Sabe quem é lá É, o então, Savoia? sei, claro que eu sei. Tomou uma invertida até É. dele, assim. Então, cara, realmente eu acho que tá na hora da gente começar a falar mais Pois sobre o é, cara. intragável que tá, assim, Pois sabe? é, não. E aí, Tá assim, chato. eu lembro que o Renan falou, pô, esporte interativo. Eu falei, cara, eu vou gravar. Gravei. Cara, Felipão, o vídeo, tipo, com 3 dias tinha, sei lá, 400 mil visualizações. Meu canal, que tinha 2 mil inscritos, foi pra 12 É mil. mesmo. E ali eu falei, mano, tem um caminho. Aham. Falar da mídia pode ser um caminho. Naquela época, pô, já o Gabriel Wacker, que tá aí na Folha hoje, ele tava acho que era Notícias da TV, ou, sei lá, Observatório da TV, que eram sites pequenos Lembro desses que sites. falavam, né? E ele tinha notícia quente, assim, inédita, todo. Pô, pra onde que fulano vai? Pra onde que fulano. Quem que foi demitido, quem que renovou o contrato, esse direito de transmissão está sendo negociado com A, B, C ou D, pô, fusão da Fox com a ESPN. E aí a gente, cara, começou a falar sobre isso, o canal RAW, cara. Puta, Cara, a que gente irado, chegou em cara. 100 mil inscritos em menos de um ano. Que foda. E aí foi quando a gente chegou em 100 mil inscritos, eu fechei o primeiro contrato de patrocínio anual do canal. E eu saí, nessa época eu já não ganhava 1.500, eu ganhava 2.000. Só que aí, cara, tem uma outra... Tá ficando rico. Não, e aí, cara, não foi muito foda. Porque nesse mesmo... a gente tinha feito 100 mil, tava já pensando em sair e tal. Mas eu pensei, puta, eu consigo tocar. De repente, Dois, né? eu consigo pegar esse valor do patrocínio aqui, pegar esse salário, vou ganhar uns 4. E, pô, tô bem, cara. Vou ganhar 4 pau, tal, não sei o quê. Trabalhar pra caramba, tudo bem e tal. E aí, um dia, cara, essa mesma secretária, ela fez uma confusão lá que ela... Eu cheguei e os olerites da galera estavam em cima da minha mesa. E aí eu vi que tinha uma menina que trabalhava, pô, que eu adoro. Ela era muito mais competente do que eu. Mas pelo ritmo de trampo, ela tava muito mais tempo que eu também, mas pelo... Eu achei muito incompatível, Tipo, ela entendeu? ganhava muito mais. 3 vezes mais, assim. Nossa. Aí E dói, aí, aí dói. eu falei, caralho, cara. Eu falei, não. Não vou mais pagar esse, né? Não. Eu falei, isso aqui não dá. Aí você Entendeu? largou e foi Aí e eu assumiu cheguei- só o canal. Aí eu cheguei e falei, ó, vamos... Pra mim não vai dar, eu segurei o rojão nessa empresa várias vezes, eu só quero uma coisa, eu quero que vocês me mandem embora. A gente te manda se você devolver a rescisão. Caralho. Falei, Sério? tá bom, pelo menos eu tenho aí o meu fundo de garantia, tenho meu seguro-desemprego. E tá livre também. E tô livre, né? e tudo bem. Aí vazei, aí comecei. Cara, aí quando a gente começa, tipo, que já é no corner lá, que era que você falou e tal, cara, estoura a pandemia. Olha. E aí, quando estourou a pandemia, tipo, o futebol para e ninguém quer saber mais de futebol. Pode crer. Era todo mundo vendo as lives do Átila, tá ligado? Sim, Tipo assim, nossa, pregando, é verdade, velho. pregando o fim do mundo, É assim. mesmo, E a gente ali, cara, cara, eu que vou momento. morrer. Cara, Minha família vai morrer. Mano, essa época eu abri no YouTube um negócio que era um tempo real. Era uma grande tabela de dados, assim, não ficava os países, o número de casos dos países, aí o número de não sei o que, as últimas notícias, era um grande Bloomberg Nossa. da pandemia. Cara, eu entrei numa noia, mano. Mas quem mergulhou em conteúdo nessa época foi Então, bem, né, cara? E aí a gente ali reformula o canal totalmente. A gente cria um produto que a gente tem até hoje, que agora voltou, que é o Pocket News, que era um giro de notícias ali, que tinha mais esse foco na parada da mídia esportiva e tal, mas que tinha minhas opiniões no meio e tal. E ali a gente, cara, começou a crescer bem. E aí, pô, a gente
termina 2020, renova esse contrato de patrocínio por um valor ali 50% maior, já aumenta um pouquinho o salário de todo mundo. E outra, cara, eu morava com os meus pais, eu não gastava com absolutamente nada, era uma época que a gente mal saía, né? Então, assim, deu pra me manter ali Você tava e tal. tava numa equipe de quantos aí nesse momento? Tocando o canal, 2 pessoas. Eu e o Felipe, pô. Eu e o Aham. Felipe. Entendeu? E o Felipe fazendo a parte de edição e eu ali montando conteúdo. Perfeito. Era isso. Perfeito. E E aí ele vocês se falam todo dia, assim, pra né? Pra tocar um caralho. canal em dupla todo dia, pra né? caralho. Tipo, o Felipe, eu tenho certeza que ele fala mais comigo do que com a mulher dele que mora com ele. Maravilhoso. É impressionante. É O dia inteiro trocando, claro, Não tem lógico. como, Tem que assim. tá ligado, né? E aí. Muita coisa acontecendo. E aí, velho, aí a gente. A coisa foi e tal. E a gente pensou, cara, essa grana que tá vindo do patrocinador, vamos fazer que seja nosso salário, só que o que tiver entrando de AdSense, vamos juntar essa grana porque a gente quer fazer um podcast. Não tem podcast de futebol. A gente pensou isso antes do Charla, Total. antes do Flow. Só que assim, a gente só não começou antes porque não tinha verba, não tinha Não grana. dava pra realizar. Imagina, É caro, né? uma estrutura dessa aqui. carinho. E outra, cara, a gente queria um podcast de entrevista. Na época, você não tinha estúdio como você tem hoje para alugar com a facilidade como você tem hoje. Era um outro mercado. E se tivesse, era caríssimo. Então, assim, a gente falou, cara, vamos. E aí começava a surgir, sei lá, pintava no Mercado Livre uma câmera legal de segunda mão por um. A gente ia lá e comprava. Aham, Entendeu? entendi. E era isso. Tudo que você viu lá, que você foi comprado assim. Tipo, cada Foi tudo câmera junto. ali. Vou montar um estúdio aqui. Quanto que é? Não. Pô, Né? eu lembro quando já o podcast tinha acabado, que quando a gente comprou os mix, cara, da Shure, os mix legais. Fodão. Puta, cara, pra gente foi um negócio. Vitória, né? Porque é É. caro. Os mic, Caro. aquele Custa, sei lá, SM7B, 4 pau cada o um. SM7B, que é o de vocês, é caro. Cara, tipo, você fala, caralho, velho. Tipo, Mas é o microfone que o Michael Jackson gravou o Thriller, sabia? Exatamente. E eu descobri recentemente que é um microfone que ele tem meio que a cara dos podcasts no Brasil, porque começaram a ver essa onda de que ele era o melhor, mas que ele não é o melhor. Isso a gente caiu num grande golpe da indústria. É que acho que esteticamente ele virou realmente né? Virou esteticamente. E ele é assim, puta um bom, microfone. ele é um ótimo microfone, mas Não é realmente ele pré-amplificado, não é, por exemplo. digamos, Você precisa de uma mesa pré-amplificada para pegar o melhor dele, entendeu? Isso, sim. Entendi. Que ele tem o Phantom, né? Ele é alimentado numa coisa que é o Phantom, então precisa ter uma mesa de Phantom. Exato, cara. E aí, mas assim, se tu falando... Mas assim, também tem essa. Precisa manjar de equipamento, né, cara? Pra caralho, cara. Dificilmente você vai ter um canal no YouTube, a não ser que você seja rico. Você vai ter um canal no YouTube que você não precise, mano, manjar um pouco dessas coisas todas, cara. E aí eu tive a sorte de conhecer pessoas, tem o Du, cara, que foi um cara que ele trabalha com produção, assim, com audiovisual, podcast, programa de televisão. Ele trabalhou no programa da Astrid muito tempo, trabalha pra Amazon Prime Video fazendo transmissão. Um cara fudido. Então, assim, que ele dissesse pra gente... E é ele que opera lá com vocês no dia do ao vivo, não? Não. A gente pegou uma equipe começando, porque também a gente não tinha condição de bancar um cara do tamanho do Du. Ele fez os primeiros programas pra gente super de graça. Da hora. Ele até hoje é o cara que pega por... A gente nunca pagou... Mano, é foda. Nunca deu R$1 pro cara. Ele pega... O que sabe que ele faz? Ele pega meu programa, edita, limpa o áudio e joga no Spotify. Tipo, ele faz isso até hoje, no hobbyzão. Cara, Precisei de alguma coisa, ele falou, pô, vamos trocar essa mesa de áudio de vocês, compra essa daqui. Foi lá instalar, ficou outro dia 5 horas na minha casa instalando um negócio, na broderagem total, assim. E aí você doou sua casa pro podcast. Exatamente. Exatamente. Que a primeira... a gente, não, e na verdade, não foi assim. Eu morava com os meus pais. Você morava com seus pais. Morava com os meus pais e eu pensei assim, puta, a gente agora vai precisar de uma sala comercial. Só que a gente... Pô, meus pais moram na periferia de São Paulo. Ali próximo do Terminal João Dias. Uhum. E aí eu pensei, puta, cara, vai ser foda trazer uma galera pra cá. Pô, os personagens já cantaram, né? O endereço assusta às da vezes. ponte pra cá é outro rolê, entendeu? O endereço assusta convidado de podcast. Pra caralho. Eu vou sim, aonde é? Aí você fala o endereço silêncio. Exatamente isso, eu penso muito isso, sobre oferecer uma região mais central. Porque o flow da vida, meu, eles não estão nem aí. E é louco como rolou. Eu não sei onde é. É tipo assim, ela é perto de onde eles moram, sabe? Tá. Não é uma região
é um pouco afastado, assim. Aham. Mas eles conseguiram de uma maneira muito louca, meu, fazer com que todo mundo, Fosse os lá. candidatos a presidente, não sei o quê, Fosse lá. fossem lá. Tudo bem, chega uma hora que teu projeto fala por si só Claro. e a pessoa vai onde tiver que ir. Mas que é melhor você oferecer uma É. perto da Eu Paulista? pensava muito nisso. E aí, aqui que surge? Assim, começamos a olhar a sala comercial, começou os preços nos lugares legais, e eram umas salinhas. Eu fiquei assustado. Eu falei, cara, não. Aí o que eu pensei? Meu amigo que mora comigo até hoje, o Ale, tava nessa parada de. Morava com os pais, também queria sair. Aí eu. Aí um dia eu dei uma solução. Falei, ô Renan, ô Felipe, e se eu me mudar com o Ale? A gente rachar o aluguel e a minha parte do aluguel o canal pagar, porque seria o que o canal pagaria pra sala. Perfeito. Só que aí, pô, eu cuido de tudo, eu que limpo, eu que vocês não têm dor de cabeça, Uhum. eu cuido dos equipamentos, etc. E a gente faz um rolê mais sala, porque eu tinha visto o podcast do Mike Tyson. Aham, o box to box, Não, né? e eu vi que era aquelas. In the box. Aqueles sofás, aquelas poltronas de gangster, assim, tipo de couro marrom. Eu falei, cara, foda-se a mesa, que mesa? Todo mundo faz Total, mesa. aham, Eu fato. quero uma parada diferente. Eu Fato. vi aquilo e falei, é desse jeito que eu quero. Não consegui fazer daquele jeito, mas assim. É bem Era- era... os caras fumam. Mas era meio né? um sofá cash, assim, uma Aham. outra proposta que não tinha muito, assim, no Verdade. Brasil. Verdade. E É aí. que lá fora tem muito Lá fora isso. tem pra caralho. Lá fora tem tudo quanto é formato. Tudo quanto é formato. A gente tá sentada no chão, a gente É. volta uma mesa redonda. A gente... É. E aqui a gente tá muito focado em um só formato, né? por causa que é do o flow e do Flow. Podpah. Exatamente. Exatamente. Ficou parecendo que isso é um formato de podcast É. e não é assim, né? E- Mas é bem inteligente isso mesmo, cara. Eu sou o defensor de que produtores independentes cedam sua sala pro seu canal do YouTube. É isso. Porque, cara, qualquer cantinho hoje em dia você consegue fazer. Claro que no caso ali, como são 3 pessoas, né? 2 entrevistadores e um entrevistado, e aí vocês tinham um espaço e tal, vocês buscaram uma estrutura É. confortável. E ela veio confortável. depois. Porque Ah, veio a depois. primeira foi verdade, num não apartamento em Pinheiros, que, cara, era foda, porque assim, era uma sala que não era pequena, mas ela era estreita, ela era comprida. Então, assim, só que ela era muito estreita. Então, o que a gente fazia, cara? O sofá, que era aquele sofá que eu e o Felipe hoje senta, que já era aquele sofá, ele era o nosso sofá da casa também. Então, ele tinha que ficar posicionado de um jeito no dia a dia, e no dia do podcast era joga o sofá de um lado e arrasta o estante, e arrasta a mesa, aí acumulava um monte de pó e não sei o quê. E outra, era um prédio, cara, tava rolando uma construção de um outro prédio do Puta, lado. isso Então, é assim, a minha casa vivia embaixo de pó, cara. E o barulho, né, cara? Não, barulho pra caralho. barulho A sorte é- é que esses microfones aqui, como eles são muito direcionais, Sim. eles dão uma boa de uma salvada, cara. Você começa Teve- a aprender essas Teve coisas de áudio. dia que eu falava assim, cara, não é possível que as pessoas estejam ouvindo. Pá, pá, pá. Negócio rolando, eu falei, Quando você puta que ouviu pariu. o programa final, não ouvia as marteladas, né? É muito louco mesmo, assim, Exatamente, esses microfones. Mas essas estruturas internas, tem que fazer. Tua casa vira meio um Tetris mesmo. Uma hora vai encaixando o sofá pra cá, É vai isso. puxando a poltrona pra lá. É isso. Mas, cara, a mágica acontece, assim, É. meu, e não vale a pena? Pô, vale. Hoje em dia, depois que a gente se mudou, foi lá pra próximo da Paulista que você foi lá, eu já olhei aquilo, eu comecei a procurar salas que você não vai achar em apartamentos novos, né? Porque hoje em dia você tem grandes sacadas e pouca sala. Todo mundo quer muito Tem aquela, razão. entendeu? Os Sacada apartamentos virou meia sala, virou né? Roubou meio a que a sala sala. Então, assim, aquilo ali você só vai ver em apartamento muito antigo. Sim. Então eu já saí e eu achei 2. Um deles era uma sala mais quadradona, ele ficava ali Cara, ali na região dos Jardins, ali, entre a 9 de Julho e a própria Pamplona, ali na José Maria Lisboa, Aham, alguma José Maria coisa Lisboa, assim. aham. Ficava ali. Só que, cara, eles tinham um problema de estacionamento lá, porque eu tenho um carro, ali tem uma moto, só tinha uma vaga e estacionamento perto, fechava os finais de semana. Pô, perdeu o carro no final de semana? Não dava. Aham. Aí a gente descartou esse e encontrou aquele. E o que eu olhava e observava era, eu preciso de salas muito grandes. Perfeito. Salas que me dê a possibilidade de ter 2 ambientes, que é ter o podcast aqui e ali no outro cantinho, enquanto você sentou, chegou lá, Uma minha salinha de sala TV, e minha do salinha dia a de TV, dia. do dia a dia. Isso. Exato. Eu não Isso. mexo naquela sala do podcast, ele fica ali. Imaginei, acabou a gravação, desliga tudo ali, Desliga. tua vida acontece aqui. As iluminações, Né? elas ficam todas presas no teto, pra não ter aquela coisa de
E igual de era tripé. antes, tripé. Eu vivia de tripé. Pavor, Pavor. Tripé da pavor, porque ele ocupa muito espaço Muito numa sala. espaço, exatamente. E Então, você ter isso dentro, cara, eu não sei, eu acho que o estúdio tem uma vida ali também, entendeu? Né? Porque você existe ali dentro, assim, exato, sabe? exato. No dia a dia. E o mais legal, cara, que mais surpreendente foi que, porra, primeiro, né? A gente, quando o podcast, a gente se muda e tem o projeto do podcast, a coisa vai começar e começa a conversar, convidar as pessoas, o YouTube teve uma mudança de algoritmo naquele ano, naqueles meses especificamente, por conta daquelas questões dos shorts, que eles meio que se perderam ali, e o engajamento caiu, e ali o nosso patrocinador saiu. Porque na época, essa empresa que patrocinava era a Gigo TV, que era uma TV por assinatura. Ela virou uma TV por assinatura de B2B, que é essas que vendem para Samsung, para uma sala comercial, pra elevador. Não vendia mais para o consumidor final, então não tinha mais sentido os caras estarem ali com a gente para o cara assinar. Claro. Entendeu? E aí os caras saem, a gente perde essa receita. O AdSense do canal foi pro caralho. Eu tinha uma reserva de emergência que era o seguinte: se em 6 meses a gente não fizer dinheiro, tem que voltar pra casa dos meus pais, e o que eu juntei acabou. E eu volto zerado. Era isso. E, tipo, total desespero. Nisso que surge o Casamento às Cegas lá. Pode crer, nesse né? contexto que surge. Você esteve no Casamento às Cegas. Estive, cara. E numa tentativa de, mano, bombar o meu Instagram pessoal e, sei lá, tentar fazer um dinheiro. Olha, era isso, assim. E lógico que, pô, na época de produção lá, eu falei que eu queria casar, queria o caralho. Tava, tipo... É igual tinha um amigo meu que ele ficou cancelado no programa lá, que ele falava a verdade. Ele falou assim, todo mundo quer casar, né? Se isso aqui fosse na cultura, ninguém tava aqui. É porque tá na Netflix, pô. Sim, total, entendeu? É verdade, assim, total, porra. Reality show de casamento, TV Cultura. Quantas pessoas tem? Não, e você acha que tem tanta gente assim querendo participar de reality, querendo achar o amor verdadeiro no reality? Entendeu? A maioria não quer. Deus. Pelo menos sou sincero. Claro, não, e eu acho que a gente nunca sabe onde dói, né? Onde aperta o calo, né? Como dizem assim. Então, tipo assim, pô, Rodolfo foi lá participar do... Porra, meu, tá precisando achar mulher no casamento. E na verdade, mano, você tinha um objetivo todo traçado ali. Assim, você tinha um motivo pra querer aparecer ali. Que não era sobre aquilo ali. Mas eu me apaixonei. Era... Por quem? Pela produtora. Não, pela pessoa menina, lá, pela mesmo. pessoa. Mas você viu ela? Não. Sem ver. Cara, foi a experiência... Você não tá ligado que é isso, cara. Você não tá ligado. Essa é uma experiência que todo mundo deveria passar? Cara, é uma experiência que te faz entender melhor de si mesmo. Porque, assim, não sei se a galera manja, se você mesmo manja, mas assim, jogam 16 caras e 16 meninas dentro de um programa. E aí, no primeiro dia de gravações, primeiro que você fica... Eles te colocam no hotel uns 10 dias antes pra seu cérebro fritar, né? Você fica isolado mesmo. Você fica isolado sem televisão celular. E sem celular. Eu li os 2 livros do Guardiola, eu li o livro do Klopp, eu li o livro do Dave Grohl, cara. Caraca. Que é absurdo. Animal esse livro, né? Cara, absurdo. Fiquei lendo, cara, pilhas de livros lá. E aí, pô, e assim, os caras dando comida na porta do quarto, você não vê gente. Nesse esquema de guerra você pro fica casamento pirado. às cegas. Você fica pirado, por isso que você entra no negócio meio... E aí você começa a ver a galera fazer amizade e tal, uma galera de uma tribo completamente diferente da minha, mas uma galera legal. Uma galera gente boa. Você vê todo mundo, não? Não, os caras sim, você convive. Os caras, porque tem um lounge ali que todo mundo entendi. se conversa e tal, não sei o quê. E o primeiro dia da gravação é o seguinte, você vai conversar com as 16 mulheres, só que você vai conversar com cada uma por 10 minutos. Ah, olha. Então, o que você faz? Você conversa com as 16 e você anota o nome de cada uma e, sei lá, faz uma tática para você lembrar de coisas específicas na conversa, dá um número de estrelinha para você fazer por quê? Porque no final do dia, você vai ter que fazer um ranking de 1 a 16 de qual você mais gostou. E aí a produção, ela vai fazer os matches. É tipo como se fosse um Tinder. Perfeito. Entendeu? Aí no dia seguinte você está com um match. E aí tem... Não, e no dia seguinte tem um cara que tá com um match e tem um cara, tipo, eu tava com 7 matches. Meninas também. Ela podia estar com um match com 8 matches. A outra com, entendeu?
Porque depende não só do seu ranking, mas do ranking das pessoas. Claro, Então, justo, quem que bateu, um quem que não cruzamento de bateu e rankings. tal. E de papo, falei, me vê, não sei, mas no papo, Eu sou maravilhoso, no Pô, papo eu sou lindo, eu sou cara. Brad Pitt. No pelo papo amor eu de sou Deus, Brad Pitt. aí não dá. E aí te disseram assim, não, você e a fulana serão o casal que vai conversar. Não, só que acontece o seguinte, 7 matches. No dia seguinte você vai conversar com as 7 pessoas, só que aí você vai conversar por meia hora. Tá. Entendeu? Aí esse Aham. dia seguinte, aí o terceiro dia caiu pra 4, só que aí os papos são de 1 hora. Chegou num dia que tinha 3 pessoas lá. E aí eu conversava já, sei lá, 2 horas por dia com cada uma dessas pessoas. Eram pessoas muito legais, que gostavam de jeitos diferentes. E aí a coisa foi se encaminhando até que se formou lá 10 casais. Que começam a ir chegar numa segunda parte do programa, que esses 6 homens e 6 meninas que sobraram vão embora pra casa, ficam esses Perfeito. 10 casais. E você, cada dia que passa, você conversa 1 hora a mais. Teve um dia que eu conversei 7 horas com a menina. 7 7 conversou horas. mesmo. Mesmo, cara. E você pode perguntar características físicas? Não, tem algumas zero, coisas que você não pode zero, perguntar. Zero. Então você não conseguia nem Não imaginar conseguia saber assim, o tamanho, nada. a cor do cabelo, a descendência. Aí você começa a ver como você é preconceituoso. Você começa a pensar, essa aí tem voz de oriental. Tipo, uma coisa, tipo, Não. né? Por que a gente acha que tem Eu voz de oriental, eu né? saquei que a menina era oriental, a minha, porque... A minha, o meu par, quero dizer ali, Aham. é porque o nome dela era oriental. Tá, o sobrenome. Perfeito. Né? Uhum. E ali eu saquei. Só que, cara, O isso nome e sobrenome você tem acesso. tem acesso. Aí você já consegue mais ou menos ter uma... Cara, e aconteceu uma coisa muito um louca. caminho. Uma das meninas que hoje vai casar com um grande amigo meu aí e tal, ela me conhecia de Tinder, internet, assim. aham. E ela reconheceu tua voz? Não, na verdade ela reconheceu por conta de eu ter falado que eu tinha um canal, não sei o que e tal. Ela lembrou do papo. E ela chegou a falar, mas E eu ela acho que eu te falou, mano, te conheço. Aí Aí, a produção eliminados. cortou, Pô, vocês não conversam. Claro, Entendeu? lógico. Senão... É isso. Mas, Aí- mano, não, porque outro dia eu tô revendo Ted Lasso. Uhum. Maravilhosa. Claro, claro. E tem uma hora que a Kylie, que é a menina lá, e que acaba virando meio a marketing do time, Uhum. ela começa a querer divulgar um aplicativo. Que é meio um Tinder, mas que é um Tinder onde as pessoas não se veem. Que até acaba rolando que um jogador e a presidente do clube acabam tendo um telecoteco lá, e eles não... E eu fiquei conversando com a minha namorada, falei, caramba, isso existe? Tipo, existe um aplicativo assim? Acho que não existe, né? Um aplicativo de encontro às cegas. É. E a gente ficou conversando assim, pô, Isso é perigoso no Brasil, cara. e totalmente. Roda. Assim, a gente ficou conversando sobre É. isso, né? Sobre um encontro às cegas, que é um negócio que, assim, eu acho que a grande maioria das pessoas no mundo, na vida, não vão ter nenhum Não encontro vão às cegas. ter, cara. Todo Não vão encontro você parte de algum motivo de que você já viu aquela pessoa. Mas é uma experiência e tanto. Pra caralho. Você passar por um encontro às cegas Não, na sua vida, Pra assim. caralho. E, cara, eu lembro do dia que a gente chegou lá e a diretora do programa falou assim, olha, no dia do que eles chamam de face-to-face, que é o dia que você encontra a pessoa, Ah. que abre... Depois você já conversou pra caramba. Depois você já conversou, já formou-se o casal, etc, você vai... E aí você pede a pessoa em casamento ali, ajoelha, né, pra todo mundo ver, tem uma galera assistindo e tal, da produção e tudo mais. E aí o que acontece? Nesse dia, no dia que a gente chegou lá, a diretora falou assim, olha, tem gente que vai ver a pessoa, não vai se identificar, não vai sentir atração e é só avisar pra gente que não vai querer continuar, porque esse é um programa de casamento sério mesmo, o negócio, tipo, é pra isso, não é zoeira. Aham. Então tá tudo bem. Pra algumas pessoas a questão física vai ser importante, pra outras não vai ser, tá tudo certo. Então eu tinha isso na minha cabeça. Pô, vamos lá. Só que, cara, nessas conversas, eu me apaixonei de verdade. Cara, até hoje essa menina assim é uma pessoa que eu admiro pra caralho. Assim, eu não tenho, infelizmente, Contato. não tenho contato mais, assim. A gente tentou ter depois do programa, Aham. um negócio, mas não... O que acontece, cara? Como posso explicar? Eu nunca tinha me permitido a chegar num nível de
de conversa e de profundidade com ninguém até ter essa experiência de você não estar vendo a pessoa. Você se sente protegido em algum lugar da psique e você já tá fudido mentalmente. Porque o que acontece também? Não é que só você ficou 10 dias no hotel. Depois do programa, todo dia você tem que voltar pra porra do hotel e não ter contato com mais ninguém. Então aquela é a única chance que você tem de conversar com alguém. Você se conecta de verdade. Ela era... Pô, assim... Todo esse processo que te faz passar por esse funil e se identificar com uma pessoa, não é à toa que você fez o par com aquela específica pessoa. Tem muita coisa ali que você admira, que você chamou a sua atenção. Você conheceu histórias, às vezes trágicas, às vezes felizes, às vezes tudo da vida pessoal E da é um pessoa. match muito real. Talvez seja o match mais real que você vai ter na tua vida. Por quê? Porque você não viu a pessoa. Então Exato. você não tá partindo de conceitos visuais. Exatamente, né? Você tá partindo de coração com coração, história com história, né? Cara, e aí, assim, tipo... Eu lembro que o lance foi de a gente... dela... A gente chorava, a gente falava sobre sexo no programa e tudo. Era uma coisa assim muito... Cara, só que, cara, quando a gente se viu... Era assim... Como é que eu posso dizer isso, cara? Ela é uma pessoa linda. Uma pessoa, cara... E eu falo isso com nenhuma mentira e tal. Mano, te mostro o Instagram dela, depois você vai falar, é uma menina, mulher bonita. Mas não tem nada a ver comigo. Fisicamente, não, é uma menina que... Não tem nada a ver com o tipo de com o seu tipo de match. De match. Cara, Mas deixa eu fazer uma pergunta. Ela era como você esperava que ela fosse? Não também? Totalmente diferente, cara. Claro, porque não existe uma não coisa... Existe, cara. Não tem a ver com a outra. Ninguém tem voz de ou cara, papo de... Não. Cara, juro, na hora que a gente se viu, a gente se abraçou. Eu falei, não, a pegadinha. Não é ela, os caras estão... Cadê o malandro? Não era essa pessoa que eu conversei? Na hora que ela... Oi, no meu ouvido. Aí eu... Caralho. Ela mesmo. Cara. Nossa, que Mano, loucura, é um bagulho... Então, assim, mas no fim das contas... Eu acho que gostar de alguém é os dois muito junto, né? É o papo... Mas também é a característica física que te atrai. Depende, porque pra ela não. Ela dizia, se você fosse o Shrek, eu ia ficar com você porque eu gostei de você. A minha irmã sempre me falou isso. Pra mim nunca pesou nada disso. Mano... Eu acho que... E eu tentei, tanto que eu tentei essa relação depois com ela. Insisti, a gente tentou, a gente ficou um mês ali tentando. Porque eu gostei muito dela como pessoa, mas pra mim foi. E é diferente, pra cada pessoa é de um jeito. Mas ela não era assim, ela não era muito... Como é que eu posso dizer isso com muito cuidado? Mas ela não era nada... Ela não tinha nada muito fora do padrão estético social, assim. Não. Porque eu acho que o maior perigo nesse programa é você vai lá e você fala pra... Não, eu tô apaixonado, eu quero conhecer ela, eu quero não sei o quê. Aí a pessoa aparece. Aí ela é super fora de um padrão estético, entende? Tipo assim, ela é super algo. Isso aconteceu lá. Aí o cara faz assim... Aí o cara meio dá aquela... Ai, não quero. Aí fica muito claro que você não quer porque você é um puta de um filho que tá julgando fisicamente aquela pessoa. Isso aconteceu no programa com um amigo meu lá. E é foda, porque ele foi cancelado na internet. Lógico. E depois, cara, você também deve ficar se sentindo um merda, porque você fala, nossa, eu sou um bosta, né, cara? Eu tava adorando ela conversando comigo. E aí quando eu vi ela, eu não quis, então eu sou mó preconceituoso. Não, eu entrei nessas paranoias, mesmo sem passar por esse processo de cancelamento, porque isso não foi pro ar, né? O que acontece é que são 10 casais que se encontram, mas a própria Netflix escolhe 5 pra avançar no programa. Ali, né? E eles nitidamente viram que não teve match ali entre eu e ela e falaram, cara, isso aqui não vai dar em nada. E não ia dar entretenimento, né? E aí já tesouraram e tal. E ainda assim, fora do programa, sem dever nada pra ninguém, eu tentei essa relação porque gostei tanto dela que, tipo assim, eu vou tentar superar essa questão. Eu não consegui. Entendeu? Mas faz parte. Claro, você cara. Dorme de consciência limpa, assim, né? Exatamente. Maravilhoso. Mas vem cá, e aí depois você retoma o... Te deu uma grana esse programa? Como é que é? Nada, cara. Eles pagam um cachê ridículo lá. E te deu a repercussão que você esperava que desse pro canal? Também não. Porque quem aparece de fato são os 5 casais que vão à frente. Perfeito. Então a história deles desde o começo é retratada. Eles só retratam das pessoas que chegam até o final. Pra construir um roteiro, então eu apareci em 2 episódios falando umas groselhas ali e acabou. E aí depois você pega e retoma o canal. Aí começa o podcast. Eu volto, o segundo episódio
já era com o Vitor Sérgio Rodrigues. E não foi eu que fiz, eu já tava em casa, eu preferi não fazer porque eu tava completamente fora do que tava acontecendo, assim. Eu não sabia nada de futebol, naquela época eu fiquei um mês sem acompanhar, nada, completamente fora do game, assim. Falei, não, eu não me sinto preparado o suficiente pra conversar com o cara, vai que sai uma... Ah, o Flamengo ontem. Total, ele te fudeu. bota numa... Entendeu? Não, não dá. Aí eu falei, Renan, faz o meu lugar, o Renan fez. Só que ali ele falou tanta coisa legal, cara, que eu tava ali, e mano, engraçado, eu tenho muito essa mente do corte bom, tipo da aspa, sabe? E ali ele falando as coisas, eu falei, puta, mano, esse negócio vai dar barulho, porque eu já tô imaginando uns títulos, umas thumb chamativas aqui e tal. Cara, não deu outra. Vários cortes. No segundo programa, o canal tinha 100 inscritos. Vários Foi o cortes segundo, bombaram. foi o segundo podcast, programa. olha. O primeiro que eu estava lá, porque o piloto mesmo, que foi com o Rainha, o narrador, eu tava ainda no programa. E o primeiro que eu tava lá já, tipo, teve E demais o vários VSR topar. Não, Vocês super começando no podcast. Ele topou porque ele também já conhecia o nosso trabalho de antes, do Futeboteco, acompanhava as coisas que a gente dizia e tal. Super, tanto que depois que a gente tinha mudado de estúdio, ele voltou lá, fez questão. Ele falou, agora quem vai fazer sou eu e tal. E ele é um cara que, eu considero como amigo, eu acho um cara espetacular. Então, assim, no segundo episódio a gente já conseguiu... E os cortes deram o que falar? Deram o que falar. Tem um corte dele que ele fala sobre uma parada que rolou ali na relação dele com o Bertozzi da ESPN, que o Bertozzi faz uma crítica muito forte a ele, que tava pegando no pé de uma maneira demasiada com relação ao Adebayor. Pode crer, cara, eu vi esse corte de vocês, né? Entendeu? Pô, isso é do segundo programa, cara. Então conta aí, E o bagulho ele te fala atingiu. chegou pra mim. Então, você vê que loucura. E porque é uma história deliciosa, porque é uma história sobre os bastidores do jornalismo esportivo. Exatamente, entendeu? Cara. E ele... Cara, e aí ele depois, ele meio que vai falar com o Léo. Ele fica puto, mano, eu falo, esse cara vai tomar no cu, esse cara, e depois ele, num dia, ele fala, mano, esse cara tá certo, eu virei um merda, virei quem eu não queria ter virado. E aí ele vai falar com o Bertozzi, eles se conversam e tal. E ele chora falando isso no programa, tal. Tipo, você vê que mexe com ele. Sim. Puta, e que cara. ele tinha vontade de... Porque também tem isso, sabe, cara? Bons cortes também é porque as pessoas se abriram. E se as pessoas se abriram, é porque você criou ali um ambiente para que aquela pessoa se abrisse. Por exemplo, né, algumas táticas de deixar alguns assuntos mais delicados um pouco mais para frente da entrevista, porque aquele começo é pra pessoa se sentir mais à vontade e tal, né? Isso é importante. Não dá pra chegar no fight, cara. Isso, com ninguém. Já. Não dá. Porque mesmo que você seja você, que é um cara super solto e tal... Você não tá, Fala, ih, o cara tá aqui meio querendo sugar meu sangue, né? Entendeu? Não. E vai pegar mal pra você e vai pegar mal pra quem tá assistindo. Sim. A proposta do negócio é de fato ser um papo. Uhum. É que, infelizmente, assim, eu falo infelizmente, o que viraliza é o corte mesmo. E às vezes os polêmicos, as pessoas não têm tempo de ver um podcast de 2 horas inteiro, cara. Mas não há cortes sem podcast. Não há cortes. Então, né, precisa ter a nave mãe lá, né? Precisa. E eu respeito muito quem vê os cortes inteiros. Pode ser 5 caras, velho. Quem vê o programa inteiro, quem vê o programa inteiro. Porque, assim, esse cara eu preciso agraciar ele com um bom programa. Mas, olha, tem programas e programas. E hoje em dia eu tenho visto inteiro, de cabo a rabo mesmo, quando o convidado, né, dá match comigo, o de vocês e o do Benja. Do Benja. Acho que o Benja leva bons convidados, que tem bons contatos, né? O Benja é muito... E lá também os caras falam coisas que eles não falam em outro lugar, porque o Benja é um cara... Ele sabe fazer. Comunicador nato. Ele sabe fazer. O cara sai andando pela rua, a gente mora perto... Pô, cara, eu já encontrei ele na rua assim, você não consegue parar pra conversar com ele, porque todo mundo que passa vai cumprir. Benja! Benja! Porra, meu, o cara conhece todo mundo do bairro, o cara que estaciona o carro, o cara que não sei o que, o cara... Meu, incrível, assim. E é esse jeito de viver a vida que faz ele
ter bons contatos Cara, também ele nesse tinha meio do uma futebol. espécie de podcast, se a gente for pensar, desde a época do Lance, que ele entrevistava a galera, pô, os primórdios da internet ele já fazia isso, aí ele faz isso no Fox, na Fox, Sim. programa de uma puta audiência, o Adriano resolve ir lá, nunca foi em lugar nenhum e vai lá, Jorge Jesus cola no programa do Aí vai cara. pro SBT. Aí vai pro SBT, mas aí no SBT ele não vai fazer isso, ele vai fazer um programa de esporte, mas não é necessariamente entrevista, mas nessa de entrevista, o cara domina isso, assim, você vê, o jeito que ele toca o negócio, o jeito que ele deixa o cara à vontade. Vamos E, ver mano, e uma galera assim, Mano Brown. Aí de repente tá o Mano Brown. É. De repente tá. Porque ele é muito da música também, não sei o quê. Bom, admiro ele muito, assim. Acho que ele tem. Eu não conheço ele sabe pessoalmente, jogar o mas jogo. adoraria, cara. Pô, cara, vocês precisam Adoraria. super. Você já tentou ali estender o convite? Cara, mas o cara, a agenda do cara é complexa. É, sim, isso é verdade. Agora ele. Mas o maluco é ali, ó. Conheço ele realmente também há um bom tempo. E ele é também. Ele é judeu, né? Então ele é da comunidade judaica. Isso eu não Então, sabia. então eu também conheço. Não sei ao certo se ele é realmente. Agora eu fiquei na dúvida. Ou se ele realmente só é muito conectado com a comunidade. E, cara, tem uma coisa, né? Ele não fica sem trabalhar, mano. Não, pô, Já imagina, reparou não vai isso? ficar nunca. Só se ele quiser. Eu acho que ele é muito. Ele sabe muito bem articular. Pô, quando você olha, o cara tá num. Não, e outra, por exemplo... E quando ele tá fora do rolê, ele tá fazendo alguma coisa dele independente. Ele nunca tá parado. Ele tá sempre. Daqui a pouco pegou uma emissora nova. Aí você tem emissora. Aí vai fazer um negócio. Pegou uma emissora. Rádio, né? Ele fez a Energia 97. Nossa, Estádio ele 97. transformou esse programa num fenômeno Era de uma audiência. delícia com ele lá. Não, eu ia pra faculdade. Eu também. Eu saí do Ouvindo trabalho. essa porra, cara. Ia pegar a lotação, tá ligado? Entrava numa lotação lotada, assim, lotação lotada, uma redundância, mas é porque lotação é o nome do meio de transporte. Exato. Não necessariamente ela tá lotada. Não necessariamente ela pode estar vazia, ela vai continuar sendo uma lotação. E aí. E era uma época que a gente ficava muito em trânsito, porque você não tinha nada online. Pra caralho. Tudo era presencial. Faculdade, trabalho. Que era sofrido, mas era muito melhor. Era animal. Relações humanas. Sim, todo mundo pra vida. Todo mundo que trabalha comigo hoje eu conheci lá. Eu era uma pessoa melhor, juro. Então eu também. Eu ficava no rolê. É isso, encontrava gente, conhecia gente, falava e articulava e... Cara, isso faz falta. Faz falta disso mano. até hoje, cara, porque todo mundo se... Pô, eu faço programa na minha casa, cara. Aí eu faço tudo na minha casa. Recebo as pessoas, é legal e tal, é um momento ali. Mas não é... Por exemplo, quando eu faço um rolê como a gente fez ontem, um monte de cara legal, é um negócio diferentão pra mim. Porque, sabe, tipo, não é uma coisa que rola assim. Vamos supor, às vezes você percebe que você trabalhou a semana inteira e você não saiu de casa. É isso. Porque eu também tenho um estúdio em casa. Então, cara, tem horas que você fala, caraca, mano. Tudo na minha casa. Tudo na tá ligado? casa, né? Vou dar uma arejada. Aí você vai, eu tento fazer isso, né? Eu vou na academia ali, aí vou comer um negócio ali outro dia, aí tem o Ale, a gente mora comigo, aí à noite, tá uma noite gostosa, eu falo, Ale, vamos colar num bar aqui, só pra, mano, ver a cara de outras pessoas. Assim, ali tem um agito bom na frente do estúdio. A gente faz isso, cara. Vem cá, cortes. Qual foi o corte mais polêmico, assim, que vocês já fizeram? Teve algum que vocês fizeram e tiveram que tirar do ar, que receberam algum tipo de... da pessoa falar alguma coisa, assim? Já rolou, assim, alguma saia justa com relação a isso? Cara, assim, no primeiro... Nesse episódio com o Vitor Sérgio, ele falou umas paradas lá e ele... Pô, eu falei, isso aqui vai estourar. E aí ele saindo, ligando o elevador. Não, era ao vivo. Já tinha ido pro ar. Só que ele sabe o poder do corte. Com certeza. Entendeu? Aí ele ligando no elevador, aquele negócio que eu falei lá daquela parada... Não bota de corte. Não bota. Aí eu... Esse cara me fudeu, cara. Quem sabe, né? Mas aí eu perdi o corte, perdi o AdSense, mas eu ganhei um brother. Você não perdeu o amigo. Ele já voltou lá, o cara gosta da gente. O que é mais importante? Não tenho a menor dúvida, cara. Foda-se o corte, tá ligado? Mas olha, tem muita gente na internet que pensa exatamente o contrário do que a gente tá pensando, tá? Foda-se a amizade, eu quero meu corte. Cara, dali 10 anos, porque esse meio... Entendeu? Você escolheu fazer alguma coisa, tá trabalhando num canal do YouTube, você quer ser esse... Você tá com 23 anos, cara, quando você tiver com 35, você ainda vai estar fazendo isso. Né? Se você realmente gosta...
Cara, se você for colecionando inimizades e for sacaneando pessoas que separaram o seu tempo, porque, meu, a pessoa foi até o teu podcast. A pessoa separou o seu tempo, né? Você fez uma entrevista com ela, a pessoa vai embora e você vai lá e sacaneia ela num Não, corte. é, Pô, cara, eu é acho isso. muita sacanagem com a É pessoa, isso. assim. Agora, mano. o corte mais polêmico é o corte que nunca aconteceu, que é o do Milton Neves, né? Falando sobre o Milton Leite. Porque a história é muito louca, né? O Milton Leite, ele foi um cara extremamente carinhoso com a gente. Ele foi convidado, ele foi ao programa. E ele foi um cara carinhoso porque muita gente conhece o trabalho, então o cara, pô, vai lá, já conhece, gosta, respeita, mas ele não conhecia. Mesmo assim, ele quis ir. Profissa. Então eu falei, pô, e ele saiu de um aeroporto, ele tinha transmitido Brasil e Uruguai, aquele jogo, acho que do Diniz, que o Diniz tinha perdido lá no Uruguai, em Montevidéu e tal. O jogo da lesão do Neymar. Uhum. E ele sai do aeroporto, voltando do Uruguai, vai direto pra minha casa. Caramba. Ele mora em Jundiaí, né, pra quem não sabe. Então, assim, puta rolê, ele foi lá. Assim, um puta cara, e em dado momento, a gente sabia dessa relação meio estremecida dele com o Milton Neves, eu perguntei a respeito do Milton Neves, o Milton Neves deu várias declarações públicas a esse respeito, e ele respondeu de uma maneira muito educada, disse que não era amigo, que não queria ser, e criticou o Milton Neves, mas assim, muito uma crítica bem no tom, Uhum. e foi isso. E aí virou um corte sobre isso. Quando esse corte viraliza, o Milton Neves começa a entrar em contato com a gente para participar do programa, para responder ao Milton Leite. Ele tava cagando para quem nós éramos, ele queria sentar lá e responder o Milton Leite. Então o objetivo único e exclusivo dele era esse. Marcamos a entrevista, eu não vou o Milton Neves está querendo vir aqui, eu não vou dizer não. O tamanho do Milton Neves, Não, Neves sim. entendeu? Fizemos a entrevista, aí chega, cara, eu abordo o Milton Neves na porta do prédio lá. Pô, ele foi até vocês, foi que até já é uma nós, raridade, né? exato. Geralmente a E galera vai lá. aí ele, cara, ele tava com uma cuidadora, ele tá assim, sem condições. Ele já tinha passado pela perda Já foi, pô, da ele esposa. foi no nosso podcast fim do ano passado, cara, é recente. Caraca. E aí ele já começou a xingar o Milton Leite na porta do prédio. E falando coisas assim, impublicáveis e tal. E aí eu tentando apaziguar aquela situação. Isso nos bastidores, né? Meio, vocês nem meio tinham você sentado... com um cartoloco, você tentando apaziguar a situação, tá ligado? Falei, caralho, o que vai ser hoje? Ele sentou lá tal, e aí, então não sei o quê, não sei o quê. Olha, na verdade, assim, eu só vim aqui porque aquele safado ia começa a falar. Ao vivo? Ao vivo. E começa, cara, destrói, cara, e xinga e tudo. Cara, ele falou da esposa do Milton Leite, cara. E vocês? Constrangidíssimos. Constrangidos, mas assim, eu não o cortei em momento nenhum. Deixei ele falar. Só que aí jornalisticamente. Só que aí que começou a acontecer, Felipão. Eu perguntava de outra coisa pra dispersar o assunto. Ele voltava. Ele voltava. Pegou ar. Chegou numa hora, cara, que tinha meia hora de programa. Eu falei, Felipe, vamos encerrar. Acabou o programa, não tem condição, vamos acabar. Cara, ele não tá disposto a falar sobre nada. Você citando um cara que tem uma história tão rica, né? Ele não tá disposto a falar sobre nada. Sobre... Só que aí ele começou a esquecer o Milton Leite e rolou uns assuntos bem legais. Foi um podcast que, assim, foi difícil também no ponto de vista que ele começa o raciocínio, ele esquece o que ele tá falando. Aí ele divaga para outro assunto, daqui a pouco ele volta, tipo, ele não lembra do... Ele tá bem... E engraçado que, assim, coisas que são características que fizeram ele também. Ele começava devagar, ele fazia o programa, dane-se, você perguntava um negócio, ele ia te responder o que ele quisesse, não sei o quê. Só que isso também tá sendo quase que o antídoto. A coisa que fez ele ser tão grande também tá sendo a coisa que hoje em dia você fica meio, putz, mas não consigo ter uma conversa linear. Com o Milton, assim, né? Fica uma coisa... Hoje em dia ele fala muito da esposa e dos erros dele e tal. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, isso aqui não é uma resposta ao Milton Leite, não é no tom do Milton Leite. Cara, isso aqui é uma parada completamente abaixo da linha de cintura. E não é no tom de vocês também, né? Eu não né? quero ficar reconhecido como esse tipo de podcast. Boa. Entendeu? O que eu fiz? Eu peguei todo mundo, cadê o corte do Milton Leite? Cara, o UOL me ligando, os caras queriam soltar o corte. O Metrópolis me ligando que ia soltar o corte. O bagulho estourou de uma maneira.
E eu não dei o corte pra ninguém, não dei pro Metrópolis, não dei pro UOL. Falei, vocês não vão soltar absolutamente nada. Se vocês soltarem qualquer coisa, eu dou strike no canal de vocês. Não vai sair nada daqui, porque foi uma crítica abaixo do tom. Se vocês quiserem, vocês escrevam uma matéria sobre, mas imagem... Mas o programa foi ao vivo? Foi ao vivo. Foi ao ar? Estava lá, pra quem quisesse Está ver. lá ainda? Está lá ainda. Está lá ainda. Mas se alguém fizer um corte com isso, você vai acionar seu direito. E por que eu não apaguei esse trecho do ao vivo? Porque aí seria censura. Ok, boa. Eu não posso... O cara foi lá, dispôs o tempo dele, dei o tempo pra ele dizer, ele disse o que ele queria dizer. Você só não quer criar um sensacionalismo em cima do que foi dito, exatamente né? isso. Perfeito, cara. Perfeito. Entendeu? Tanto que eu discuti com um gigante do jornalismo, que a gente ficou ali conversando sobre... E eu queria ouvir as pessoas que têm muito mais experiência do que eu para saber como também que eu... E falou, cara, não é o caso de apagar. Eu falei, não posso fazer isso. Sim. Porque eu tô censurando o cara. Claro, e você tá lidando com dois ícones do jornalismo esportivo. Então, assim, o que eu fiz? A gente ligou pro Milton Leite e falou, olha, o Milton Neves te descascou aqui. A gente nem perguntou, falou o seu nome, ele já saiu falando. A gente não vai fazer corte sobre isso. Eu te peço desculpas porque você foi um cara super... Mas assim, não tem a ver com a gente, excedeu aqui. Ele foi super carinhoso, etc e tal, acabou. E aí eu fiz o vídeo falando por que eu não fiz o corte do Milton. E aí eu expliquei dizendo para que se alguém fizesse eu ia derrubar. Uhum. E... Aí, cara, foi o vídeo que a gente mais ganhou inscrito, assim, tipo, a galera falando, caralho, que atitude foda, legal, é isso, diferenciado. E eu não esperava, assim, eu lembro de uma mensagem, assim, o Juca só mandando assim no WhatsApp, parabéns. O Juca Kfouri. Maravilhoso. Parabéns, caralho, tipo, fiz o que a gente fez o que a gente tinha que fazer. Cara, não tenha dúvida, meu, não tenha dúvida. O Casimiro mandou mensagem falando disso. É mesmo? Não, e olha que... Dali deu pra ver que seu caráter é foda. E é isso, e olha que história legal que você tem pra poder contar também, cara, entendeu? Então. Tipo, olha que história legal, sabe? Que história boa de você conseguir... Se fosse $1.000 o corte, que ia pagar isso, cara. Exato, que porra, cara, a longo prazo você... Cara. Mas, ó, posso te falar um negócio? Eu falei lá do Cartoloco aquele dia, né? Uhum. Fui lá, falei, rolou o corte. Rolou o corte. Tô um dia em casa, madrugada, me chega uma mensagem de áudio. Cartoloco. Vou te mostrar. Deixa eu ver aqui. Cartoloco. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Aliás, maravilhosa sua camiseta, hein, cara? Do Riquelme. Mr. Libertadores. Ó, o áudio que ele me manda. Meu lindo. Acabei de ver o corte lá. Caraca, que da hora, mano. E o teu podcast é uma loucura também, né, mano? Mas faz parte também essas coisas da vida. Que legal que você acompanha as coisas, caraca, do canal. Você falou do pai do Hendrick e tudo. Porra, que legal, que legal. Você é um cara histórico pro jornalismo. Sabe, que a gente tem, isso é muito bom ouvir de você, que sabe, é muito legal saber que você acompanha. Muito obrigado mesmo, tá? Pelo jeito que você falou sobre mim, pelo trabalho que a gente faz hoje. Fiquei muito feliz, viu? Muito obrigado mesmo, você é uma referência, você é um cara foda. Enfim. Que legal. Que legal, né, cara? Legal. Porque eu também depois fiquei pensando sobre isso, assim, de que eu fui sincero, não fugi à pergunta, que era a pior entrevista. A pior entrevista foi com um Cartoloco, mas contextualizei e em todo... Sem escrotizar o cara, sem fazer juízo de valor. Exato. E ainda encerramos falando do canal dele bem pra caramba ali. Porque merece elogios sinceros. E aí eu fui... Cara, eu não sabia dessa parada, tipo, eu fui assistir depois. Eu fiquei constrangidaço, cara. Cara, assim, eu achei que você foi... Terrível, eu fiquei, me coloquei no seu lugar ali, porque você faz isso na sua vida também, né? Você fala, caralho, como que você teria... Eu não sei, tá ligado? Porque ali foi uma parada... Foi, ali era pra eu viralizar saindo na porrada com o Cartoloco, sabe? Não, tipo, sobe da minha casa. Tipo, dando... João Gordo da Dolabella. Totalmente, assim. Quase que empurrando o cara. Sai fora daqui. Sai fora daqui. Exato. Né? Ali você... Não, ia virar um vídeo histórico. E o legal é que, independentemente de tudo isso, ficou Fica um clima legal. Não sei se vão virar brother, de ficar saindo pra comer pizza no mas sábado. sempre que se encontrar... É isso, cara.
E você acaba até, às vezes, criando uma conexão até maior, porque o cara fala assim, aquele cara foi sincero comigo. Porque ele sabe que aquela época ele tava meio incontrolável, e ele sabe que agora ele tá mais maduro. Então ele sabe. Então, porra, cara, na hora que chegou a mensagem, eu falei, que legal, né? E acho que o que a gente tá falando aqui é assim, o certo pelo certo, sabe? Isso tem seu preço, sim, na internet. Não tem uma pessoa que eu levei na minha casa, que eu bati um papo, que eu vou olhar na rua e vou passar reto, não vou falar nada. Não tem uma pessoa. Exato. Tipo isso assim, é um valor... Isso é... Sabe? É isso. Inenarrável. Isso pra gente é muito importante. Caminhando pra finaleira aqui, nosso programa é curtinho, a gente tem menos tempo. Viralizou agora, Bom, muita gente fala do Endrick, né? Endrick, tu não falou muito do Endrick. Ele tá agora com aí todo mundo fala das fotos dele, icônicas e tal. Mas tem um vídeo que saiu essa semana, não sei se você viu, sobre umas entradas fortes que o Endrick dá. O que você achou desse vídeo, assim? O que você acha nesse momento? Você acha que o Endrick é mais batedor Endrick Melo? Ou é uma coisa... Ou, tipo... É um sensacionalismo que estão tentando fazer assim com ele. Cara, eu acho que qualquer coisa que se fale sobre o Endrick de qualquer jogador com essa idade ainda é muito precoce. Acho que ele tá numa fase de total aprendizado e de total desenvolvimento da própria persona. Total. Sabe? Total. Quem que era a gente? Você falou pra mim lá como que você era mais velho moleque. do que ele, na MTV. Você já era bem mais velho que... E você falou de uma coisa que você se arrepende, você não deveria ter feito, cara. Imagina o Endrick. Imagina com essa estrutura toda. Imagina de onde ele surgiu, a maneira como ele mudou o entorno dele. Então, assim, eu não vou ser esse cara que vou criticar nesse sentido. Acho que uma entrada ou outra ele poderia ter sido evitada, mas também no fim do dia eu gosto disso também. Eu gosto de jogador raçudo. Sim. Pra mim, futebol não é um jogo, sabe, de muita educação. Eu não gosto, eu sou completamente... Esse negócio do Rodrigo Caio, que vai lá e fala, não, eu não mereço. Isso pra mim é o fim, a morte do futebol. Futebol é você também lesar, é guerra, tio. É você lesar o outro, é você ser malandro em cima do outro. Porque os valores, a sociedade... Mano, o esporte é outra parada, ali tudo é permitido. Você acha que ali dentro tudo é permitido? Quase tudo. Quase tudo, né? Mas assim, se tiver a oportunidade de enfiar o dedo na bunda de um cara sem ninguém ver, enfia. Futebol é isso. Dura essa câmera registrar isso, você vai ficar marcado pra sempre. A arca com as tipo Rara, né? consequências. O Rara no Cavani. A arca com as consequências. Mas futebol, o que fizeram com o Suárez... Assim, eu acho um absurdo que o Suárez fez, mas a proporção do que a FIFA fez, expulsou o cara. Foi pesado. Um negócio assim, sabe? Pra mim, futebol, eu aprendi a gostar de futebol desse visceral, cara. Jogo... Pô, quem nunca jogou futebol e nunca saiu na mão jogando futebol, cara? Futebol é isso, cara. Se eu achar que futebol é uma coisa... Os politicamente corretos estão caindo pra trás nesse momento. Cara, o discurso da mídia hegemônica virou politicamente correto com tudo. Eu acho isso a morte do futebol, cara. Tem que enganar o juiz quando der, tem que enganar o adversário, enganar o VAR. Gol de mão do Maradona, então... É o maior gol da história do Maradona, cara. É o maior gol da história do Maradona. Imagina o VAR, um negócio desse. Eu sou a favor do VAR. Né? Eu fui prejudicado na final de 95. Você é a favor do VAR? Eu sou a favor do VAR. Mas assim... porque eu acho que tem que ter uma certa... Parece contraditório, né? Mas eu acho que, assim... coisas muito... fortes, assim, muito injustas. Uma cotovelada na área que... Não, e a própria mão do Maradona, num sentido de... E é foda não se contradizer mesmo, mas a própria mão do Maradona é um negócio que, pô, você tá utilizando-se de uma parada que ela é proibida para se beneficiar. Só que, assim, a questão é, o VAR tinha que anular o gol do Maradona? Tinha. O Maradona tinha que fazer o gol de mão? Tinha. Porque uma coisa não anula a outra. Eu não vou criticar quem tenta ludibriar o juiz. Perfeito. Se ele não conseguir, porque hoje tem a tecnologia... O tênis mudou. Antigamente, a bolinha lá, o cara ia lá, passava o pé em cima da marca. Hoje em dia não dá mais pra fazer isso. Então, o esporte tem que caminhar para esse sentido de cada vez mais lisura, porque hoje em dia também tem as casas de apostas, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Então, assim, tem que caminhar para esse lugar. Mas eu também acho que futebol ainda é um lugar que, assim, enquanto as regras estão aqui, é guerra, velho. Tipo o Sheik que mordeu a mão do cara do Boca. É guerra, cara. Entendeu?
entendeu? Essas pequenas isso. malandragens Pra mim, assim, no dia né? que isso morrer, futebol tá morto, cara. Mas assim, ainda existe muita guerra dentro do campo, né? Mesmo com o VAR, os caras o jogo ainda é muito pegado, muito xingado, muito... Não sei, cara. É? Não sei, cara. Você vê o Veiga, assim, xingando alguém? É, você, não, você realmente, não vê, não. cara. Hoje em dia, assim... Talvez todo na mundo- primeira divisão seja mais... É. Aliás, eu tenho uma teoria que é assim, o cara sofre muito no futebol, ele apanha pra caramba. Quando ele chega na primeira divisão, é menos. Não, O jogo é muito menos pegado, entre aspas, do É. que as várzea da vida e tal, que os caras vão pra te matar mesmo. Isso só acontece no futebol, porque se você reparar a NBA, assim, o trash talk sempre foi uma Sim. parte fundamental do O esporte. UFC também. Exato. E nos anos 90 a gente tinha trash talk no não. futebol. Você viu o Né? que o Anthony Edwards fez esses dias com o Kevin Durant? Não sei se você viu, assim. Ficou 4-0 pro Minnesota, né? Contra o Phoenix do Kevin Durant. E no primeiro jogo, dá uma sacolada no... E ele sai falando na cara do Kevin Durant. Tipo... Sabe, você fala, cara, o moleque, segundo ano, pegando um dos caras que é aí, sei lá, top 15 da história da NBA. Falando um monte de e falando um monte de groselha. merda, botando o dedo na cara do cara. E o Kevin Durant deu risada. Você Lógico. fala, caralho, mano, não tem um cara que faz isso no futebol brasileiro hoje. Uhum. O jogador mais, assim, folgado é o Gabriel, mas É. que, mano, É. perto do que já foi o Edmundo, o Romário, Chega nem não perto. chega nem na unha. Não, é até porque se for muito, hoje em dia não vai. É, cara, Não vai colar. porque também a, ser cancelado, imprensa vai é ser- foda, vai ser entendeu? tirado. Cara, eu não defendo isso, velho. Mas o Daverson a gente gosta. Então. Ah, eu gosto do Davidson pra caralho. Eu adoro ele e acho que, por exemplo, existe uma diferença grande. Todo mundo... Outro dia estavam falando sobre o interesse do Palmeiras no John Kennedy. Caramba. E aí pegaram um exemplo do Daverson para dizer, ah não, esse tipo... Cara, assim, eu acho completamente diferente, cara. O Daverson jogou na Europa, foi profissional pra caramba lá, as torcidas que ele jogou lá sentem falta dele, é um jogador folclórico, é um jogador que teve os seus problemas extracampo, mas que por conta da sua imagem folclórica, ele é levado a uma visão antiprofissional que Perfeito. não é onde ele está. O John Kennedy é um jogador que está perdido na vida. Perfeito. Nem o Diniz, que é psicólogo, não sei o que e tal, que pra mim é filósofo de botequim, entendeu? Conseguiu só... O que ele fez pelo cara? O cara tá aí, continua, entendeu? Perdiria uma pena, porque é um jogador talentosíssimo e tal. Mas são... compara-se... Pega o exemplo de John Kennedy, é um cara não profissional, como ele não vem sendo de fato, ao Daverson. Por que o Daverson? Aí eu faço duas perguntas. É porque o Daverson é esse cara folclórico ou é porque a gente tá falando de dois pretos de cabelo platinado? Acho que tem um E, pouco dos dois, e tá? aí um preconceito nessa história. Acho que tem um pouco dos preconceito dois, assim. velado. Você Sim. entendeu o que eu tô querendo Aham, dizer? Entendo bem. Entendeu? Entendo bem, É isso. Quase que o preto de cabelo ali pintado e tal, ele uma já é afronta. colocado numa. É uma Ele já é colocado numa afronta. gaveta de que. A qualquer momento vai dar trabalho, viu? Exato. Qualquer momento E as isso aí não vai pessoas entregar, falam qualquer isso sem perceber, cara. É bem observado. Entendeu? mesmo, Sem cara. Bem perceber. observado. Você lembra do Danilo, do Palmeiras, quando ele fez um Rastafari loiro? Ele foi criticado num programa de grandíssima audiência, num canal enorme, por jornalistas gigantes, Sim. criticando o Caíram cabelo nessa, do cara, velho. Entraram nessa, total. Pô, racismo estrutural do caralho, entendeu? Ao vivo, na televisão. E você acha que o Diniz não conseguiu domar o John Kennedy? Então, cara, eu acho que é difícil, cara. É muito difícil, cara, porque, assim, a gente não sabe o que se passa, né? Na cabeça do cara, na vida do cara. É difícil, cara. Eu acho que é difícil também pro Diniz. Eu critico o Diniz por um monte de questões técnicas, de jogo. É o último técnico que eu gostaria de ver treinando meu time de novo, entendeu? É o último. Assim, qualquer um, você falar, eu prefiro esse qualquer um. Mas... Mas aí não Mas- tem a mas ver aí com parte técnica, né? E ele, Parece assim, que por mais que o Fernando Diniz tente, tente, eu acho que ele não vai conseguir, né? eu Parece acho. que é um caso Eu perdido acho. quase. Então, tomara que Será não, que né? é? Não sei, cara. Ele é muito novo, né? Muito novo. E é um cara talentosíssimo, assim. O Marcelo vi falando dele outro dia, não sei, num podcast desse que viralizou e tal, falando que nos treinos o moleque é fenômeno. O Marcelo jogou no Real Madrid, jogou com os melhores caras. E você perdeu um talento desse por conta... Mas, cara, isso é o que mais acontece. Os técnicos de base falam de tantos talentos que se perderam por conta de... Cara, falta de estrutura mesmo, Sim. mental e tal. E É porque assim, cara, ninguém quer jogar uma carreira fora, velho. ninguém, cara. Sabe? Por escolha própria. O cara teve aí o roteiro do Oscar.
Uhum. Cara, eu não sei o que, aí ele foi mandado embora do Fluminense, ele foi pra Ferroviária, né? Tipo, aí ele volta pro Fluminense, aí ele pega o Fluminense naquele momento, aí ele entra com uma peça perfeita, ele faz o gol na final da Libertadores, eu não sei o que. Cara, e aí todo mundo falando, meu, esse ano é o ano do cara, E né? aí, pô, ladeira. E aí você fica pensando, será que é porque ele quer? É possível alguém querer isso. É porque ele realmente me parece que ele não tá conseguindo entender o que tá acontecendo. Não tá. E aí, mano, quando E- entende é tarde, hein? Olha o Esse Luan. tempo vai passar. Olha o Luan, cara, um jovem aposentado pro futebol. Que olha que foi pro Vitória, que é um time que também, pô, da hora jogar no Vitória esse ano. Meu Vitória tá indo porra. bem, tá batendo de frente com o Bahia. Imagina ver não o sei Wagner quê. Moura torcendo por você Total, loucamente, velho, assim. E total. outra, você tá com um técnico muito promissor. O Léo Condé foi campeão da Série B ano passado, um trabalho Voltou pra sério. Série A, tá É. indo bem. Cara, você podia entrar com uma peça ali, pô, sabe? E aí eu não fazer acho super nem. bem. Mas aí no Vitória eu não acho nem que seja uma questão dele mais. Eu acho que ele não consegue mais, cara. Ele já... Ele não consegue É, mais. não. Ele tentou no Santos. Não, ele não vai conseguir nenhum time. Ele não consegue mais. É um melhor ex-jogador. desistirem. Talvez consiga na Série A3 do Campeonato Paulista. É. Entendeu? É isso. Assim, o nível dele é pra esse Sim. hoje. Entendeu? E nem lá vai se destacar, vai ser mais um. Porque quando ele percebeu, se é que ele percebeu, não sei se ele continua quebrando, né? Porque tem isso também. Mas já era tarde. Eu tenho medo que isso aconteça com o Gabriel, cara, com o Gabigol. O Gabigol, a gente falou sobre isso lá no dia, o Lil Gabi, o caralho, não sei o quê. É um cara que você vê o nível de jogo que ele apresentou ano passado, que ele vem... Assim, será que ele vai ser aquele Gabriel de 2019, 20? Ele é muito novo, cara. Ele tem 27 anos, 28 anos. Sério. Porra, cara, era pra ele estar no auge Era, físico, mental da Destruindo carreira tudo. dele. Todos os grandes jogadores chegaram no auge nessa idade. E ele decaiu, cara. Por quê? Porque ele... Você vê, é um cara que foi pego pelo Alexandre Frota num cassino... Escondido debaixo da Escondido num mesa. cassino clandestino no meio da pandemia, num monte de gente, cara. É que o que mais me incomoda nessa frase é o foi encontrado pelo Alexandre Não, Frota. o que é mais deprimente? Aleatório, tá ligado? Não, entendeu? Mas, foda, cara. então, mas engraçado é que esses dois que a gente citou tiveram os dois ganharam uma Libertadores fazendo gols na final. O Gabriel duas, né? Duas, né? É. E o John Kennedy também. Você não acha que o auge, sabe? A impressão que me dá é que assim, se o Gabigol não tivesse feito aqueles dois gols contra o River, ele tava até hoje destruindo. Jogando bem pra caralho. Se dedicando pra caralho. Louco pra fazer 2 gols numa final de Libertadores de virada. Quando o cara faz, Já foi, não tem mais o mesmo prazer de fazer de se novo. você não consegue ter um mental de que, meu, olha, isso é a vida do atleta, entre altos e baixos, mantém, daqui a pouco você vai ter outro. O Abel falou isso, ele fala isso, né? Ele fala que a coisa mais difícil é convencer os caras a fazer tudo bem novamente. Por isso eu sou fã dele, cara. Ele porque consegue, né? Ele consegue fazer Meu isso. Deus, O Muricy cara. falava isso no tricampeonato do São Paulo, que o mais difícil era conseguir fazer de novo no ano seguinte, que os caras chegavam tudo perna, velho. Aham. E assim, é Aham. complicado, É velho. foda, É velho, difícil, foda, você é precisa mexer com a cabeça dos caras, né? E também parte do tem negócio. exemplos, né? No sentido de. A gente tá gravando aqui na sequência do final de semana do Senna, né? Sim, né? sim. Do feriado do Senna, da 30 anos do Senna e tal. E, pô, cara, me peguei chorando quarta-feira, do nada. De repente comecei a lembrar dele. A excelência que ele entregava, essa coisa de que não, eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo. E às vezes a gente vê aqui atletas fazendo isso e fala, puta, meu, eu quero fazer igual. Mas não, aqui é o contrário. O cara, quando bate lá em cima, aí é o momento que, tipo assim, já bati, mano, agora é só festa, iate. As minas, não Mas sei eu o acho que a gente sabe? tá com uma tendência de criar mais esportistas assim. Uhum. Menos Neymares e mais Cristianos. No sentido, se você olhar assim as duas referências hoje do futebol brasileiro que jogam no Real Madrid, tá vindo uma terceira aí que é o Endrick, tô falando de Perfeito. Vinícius e Rodrigo. É. Eles são esses caras Total. atletas, esses caras que não são, você não vê notícias no mundo da fofoca a Não, uma respeito remelada, dele. uma Uma ramelada. hora o Rodrigo é uma fera aqui, outra, mas é super normal, os caras estão vivendo a vida, não é doideira. Sim, Já- vídeo vazado, Vídeo da vazado, menina e não sei o quê. ou traições Total. e barracos. Total, polícia Não, na casa. cara, você vê que eles assim, eles são super profissionais. Você vê que o índice de gordura corporal dos caras tá na régua num nível absurdo. Cada ano eles crescendo e aprendendo um pouquinho mais, se Jogando tornando mais. mais decisivos. E as entrevistas, todas elas muito protocolares ali, de media training,
mas ao mesmo tempo cada vez mais maduras, tendo noção da responsabilidade que eles são para os mais novos. Sim, defendendo causas importantes, né? O Vinícius Júnior nem se fala, é um dos caras mais bem assessorados do esporte. Então, assim, cara, eu acho que tá numa tendência, o próprio Endrick, da maneira como ele se comporta, como ele se põe, tem muito a ver com essa mudança que eu espero que siga, mas os Neymares, no sentido de caras que estão mais preocupados com outras coisas, vão continuar existindo, porque também faz parte, cara. Ontem me contaram uma história do Ronaldinho Gaúcho, que diz que ele chegou, não sei se é verdade, mas com histórias de bastidores do jornalismo esportivo aí. Diz que ele chegou pro irmão dele um dia e falou assim, olha, quer saber? Tudo que você me pediu eu fiz. Eu fui o melhor do mundo, eu fui campeão do mundo, tá todo mundo rico nessa porra dessa casa, então agora eu cansei, eu não vou fazer quero o que eu mais, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou fazer o que eu quiser. Aí, a partir desse momento, perdemos Ronaldinho Gaúcho. Mas assim, o cara... já tinha entregado tudo, né? Poderia fazer muito mais? Poderia, é uma pena? É uma pena. Eu acho realmente uma pena porque, cara, assim, a gente tá falando de alguém muito fora da curva, né? O Ayrton Senna é essa pena por conta dessa morte imbecil. Prematura, numa prova que deveria ter sido cancelada, cara. Tinha morrido um cara no dia antes. O Rubinho tinha quase ido pro espaço 2 dias antes. Rubinho, pra mim, tinha morrido mais do que o cara do dia seguinte, velho. Porque a batida dele foi... Entendeu? E, fizeram a prova. A lamentação do Ayrton Senna de ver o cara morrendo. A reação, tudo isso foi televisionado. O cara morreu na casa de todo mundo. Aí você vê depois o Guga. O Guga é tricampeão de Roland Garros e o cara tem uma lesão incurável com 24 anos de idade. No quadril. O que ele poderia ter feito, cara? Os tenistas hoje jogam com 38, 39, ganhando Grand Slam. O que o Guga poderia ter nos entregado? E não conseguiu. Ele poderia ter sido o grande rival do Nadal no saibro, cara. Nossa. O Guga... Cara, as pessoas não têm muita noção disso. O melhor ano do Federer, que foi o maior que eu vi, e de tênis eu entendo que eu acompanho tênis desde 97, quando o Guga surgiu. Você joga também? Eu brinco. Há muitos anos eu não jogo, mas é o esporte que eu mais gosto de brincar. É uma delícia jogar tênis. É uma delícia mesmo. E o Guga, no melhor ano do Federer, 2004, o Federer ganhou Australian, o Federer ganhou o Wimbledon e o Federer ganhou o US Open. Ele só não ganhou o Roland Garros, ele perdeu de 3-0 pro Guga, já fudido do quadril. Na final? Não, ele perdeu nas oitavas de final, triplo 6-4 pro Guga. Tem esse jogo, então, Guga contra Federer em Roland Garros e o Guga ganhando. São 3 jogos entre Guga e Federer. São 2 vitórias pro Guga e 1 vitória do Federer. Tem um jogo em Indian Wells que o Guga perde o primeiro set de 6-0 e ele vira em cima do Federer. Quadradura, na especialidade do Federer. O Federer ainda de coquinho, assim, jovem, né? Uma potência. Então, assim, o Guga é um espetáculo. E a gente perdeu o Guga, porque ele ganhou 3 Roland Garros, vão ficar para a história. Dificilmente a gente vai ver um brasileiro fazer isso pelo nível do esporte, mas poderia ter sido muito mais, porque ele tinha essa mentalidade. Você via ele, depois da lesão, ele tentando voltar. A despedida dele, gente, eu não consigo mais, chorando, aos prantos. Né? Aquilo me quebra até hoje. É o meu maior ídolo do esporte, disparado, o cara que eu mais acompanhei, deixava de ver jogo do Santos pra ver ele jogar. É mesmo? Ele parou com 24? Não, ele sofre a lesão aos 24. Tá. E aí ele tenta voltar né, nos anos subsequentes, mas nunca chega perto. Foi no quadril, né? Foi no quadril. Por repetição, né? E ele por teve, giro. Exatamente, cara. Eu não sei, mas o que eu ouvi dizer é que é um osso raspando no cartilagem, outro, uma cartilagem fudeu, e aí é uma dor assim, que é uma dor que ele tem até hoje. Se ele vai brincar, vai jogar... Eu lembro quando ele fez o amistoso com o Federer lá, não sei o que e tal. Ele fala que é papo de ficar uma semana sem sair da cama. Tipo o Ronaldo, né? Dizem que o Ronaldo também não joga bola porque... Exato, cara. Então, assim, é uma Agora, tristeza. Nessa mesma época, tem um torneio que ele jogou. Aquilo lá pra mim, assim, ele já era o cara, ele já ganhava tudo. Aí teve um torneio no final do ano
que era um, tipo assim, era um encontro dos 8 melhores do Não, mundo. é o Masters Cup, que você tem até hoje, que é todo final de ano tem o circuito dos Masters, que é os Masters 1000, fora os Grand Slams. E no final do ano tem a Masters Cup, que são os 8 principais ranqueados do ano que vão fazer um torneio. O Guga ganhou isso, esse torneio foi em Lisboa em 2000. O Agassi tava. E ele, cara, é bizarro isso. Ele é o único jogador da história do tênis que eliminou Sampras e Agassi em sequência. Pete Sampras Não, e André Agassi, pra velho. muitos, o Pete Sampras é top 3, 4 né? E assim, pra mim, os dois eram os comerciais da Nike. São Tem um os comercial maiores, dos dois por Nova York, não sei se Não, você não, lembra. Os dois vão absurdo. batendo bolinha por Absurdo. Nova York. Absurdo. André Agassi e Pete Sampras, os dois americanos. Você né? leu o livro do Agassi? Ainda Cara, não, mas se dizem que é uma das melhores biografias esportivas É do a mundo, melhor né? que eu já li. É mesmo? É um livro que você devora no final de semana e vai sentir saudade. Você fala assim, cara, Me esse dá não mais deveria livro. acabar. Ele conta histórias da época que ele namorava Brooke Shields. Ele conta um episódio, cara, um pequeno spoiler pra te causar um... Ele conta um episódio, não sei se você lembra de uma participação da Brooke Shields nos Friends. Não. Ela faz uma participação e ela era meio que uma ficante do Joey. E eles têm um episódio que eles se beijam e tal, é uma coisa assim. E o Agassi foi assistir as gravações. O Agassi ficou tão puto que ele voltou, ele pegou o carro no meio da gravação, foi embora, voltou pra casa, destruiu todos os troféus dele. Tá Assim. brincando, não conseguiu lidar. Não conseguiu Não lidar. conseguiu lidar com o mundo artístico. Não conseguiu Ele lidar. era muito esportista. Ele pro era, mundo não, artístico. ele era... E ele era ele foi um bad boy na sua época. bad boy. E assim, ele tinha o cabelo super Cabelão, da hora. E ele usava as roupas toda colorida. Aí tem um dia que ele é. vai pra Wimbledon, né? E aí todo mundo, ele vai de colorido, ele vai de colorido. Aí ele abre a jaqueta, ele tá todo de todo branco, ao contrário. assim, é. Cara, muito legal. Ele é assim, ele é e fudido. aí, cara, o Guga ganha esse torneio. Ganha esse torneio, ganha. E ali, assim, ali foi simbólico, porque naquela vitória, o Guga se torna o primeiro do mundo. O melhor. Pode crer. Ali ele ganha não só o troféu do Masters, mas aquele troféu icônico de número 1 do mundo. Dá pra ele os pontos pra se tornar o número 1, né? Exatamente isso. Ali tanto que ele entra em 2001, que é o ano do tri de Roland Garros, já como número 1 do mundo. E a gente teve algum outro brasileiro tenista número 1 do mundo, masculino? Não, né? O Guga é o único. O Guga é o único. Foda, cara. O Meligeni, não sei se chegou a ser top 10, se não foi, passou perto. Cara, e as pessoas jogavam tênis pra caralho nessa época. Não é pra caralho. E virou uma coisa tipo assim, todo mundo Febre. queria jogar. Todo mundo queria ser mundo tenista. queria. Cara, eu nunca vou esquecer. Simbolismo. Um dia eu queria contar isso pro Guga. Eu lembro, pra mim, assim, é a partida de qualquer coisa mais importante da minha vida. Foi um jogo entre ele e o Michael Russell, no quartas de final, se eu não me engano, ou oitavas, do Roland Garros de 2001, do tricampeonato. O Michael Russell era um americano baixinho, que assim, a gente era baixo clero, a gente nunca tinha ouvido falar. Ele tava numa semana assim espetacular, voando. E o Michael Russell mete 2-0 no Guga, é melhor de 5, e tem um match point no terceiro set pra fechar e acabar com o jogo. E ali, cara, eu tava assistindo esse jogo com meu pai, e meu pai tinha um compromisso com a minha mãe, e eles iam sair e falar, aí filho, já era. Infelizmente, não vai ser dessa vez o tricampeonato. Pegou, eles estavam atrasados, foram pro compromisso deles. E eu fiquei lá, sozinho na minha casa, na sala dos meus pais. A gente tá falando de 2001, tinha 13 anos de idade. Uhum. Eu assistindo aquilo, desesperado, que eu era um torcedor, assim, Fanzão, fanático E a gente pelo torcia Guga. pro Guga pelo Brasil. né? Era um negócio... A gente torcia, E eu torcia mesmo. por ele, porque, por exemplo, eu virei um grande fã do Federer. Se o Federer jogasse, sei lá, cara, eu adoro o Sareta, mas se jogasse com o Sareta, eu torcia pro Sim. Federer. Entendeu? Porque eu gostava do cara, eu virei um fã E o Guga, além de ser o brasileiro, eu virei fã dele. Eu tinha uma idolatria por ele, tenho até hoje. E aí, cara, eu lembro que eu fiz nesse dia? Eu falei assim, cara, eu preciso ajudar o Guga. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, na sala da minha casa, num sofá, e tinha um tapete que separava o rack onde ficava a televisão. Uhum. E era aquelas televisões 29 polegadas de tubão, tela plana. Lembra? As primeiras de tubo tela plana que surgiram e tal. A gente se sentia super bem de Moderno, vida com aquela né? televisão. E aí eu peguei, o que eu fiz? Eu falei, vou ajudar o Guga. E aí eu peguei meu chinelo. E aí eu comecei a correr
imitando os movimentos dele, cara. Como se aquilo estivesse mandando aquela... Jogando energia, como aquela força. a filosofia do Akira Toriyama, do Dragon Ball, assim, sabe? Tipo assim, tô jogando a Jinkidama ali pro cara, sabe? E ali, cara, Ele começa a virar o jogo. E é o jogo, é o primeiro coração na quadra que ele faz. Porque ele faz na final, quando ele ganha de novo, mas ali é o que ele faz e o que ele cai, cara. Que é o que ele faz, tipo, de verdade, Que assim, ele né? faz, Que sai, né? E ali, Ele cara... pegava a raquete, fazia no saibro, o coração grande. E ali, anos depois, eu chorava vendo aquilo. Aí, anos depois, eu vi uma entrevista num documentário sobre ele, que ele falando que ele entrou num modo que é muito parecida com a declaração do Senna naquela fatídica corrida de Mônaco, que ele disse que entrou num nirvana, Total, que ele não enxergava mais de nada, Deus, né? que ele chegou, que era um negócio que assim, ele só fazia e não estava entendendo como ele estava fazendo. O Guga dá uma declaração muito parecida, que ele entrou num nível que falou assim, ali ninguém ganharia de mim, assim. E você sentia isso, assim. Não, acho que quando eles falam é verdade, sabe? É, cara. Porque eles não falam isso sempre. Eles falaram poucas vezes, talvez uma vez na vida só, o Guga nesse dia e o Senna nesse dia. É. Eram dois gigantes e foram 2 dias que os caras partiram pra vitória mesmo e ganharam. E, cara, eu acho assim, né? Eu acredito, então eu acho que, cara, são momentos onde o divino se conecta eu tenho certeza disso. com o atleta e a gente acaba vendo coisa. Aí o atleta tem que falar pra gente conseguir mesmo perceber que acho que não foi só o cara sozinho, tá ligado? Acho que teve uma interferência divina. Porque pra um cara desse falar isso, o cara é super bom, o cara treina, o cara vai falar, não, isso aqui é treino puro. Não, o cara falar que, tem um momento onde parece que fui içado, assim, né? E as coisas começaram a sair no automático. É isso, cara. Não temos um grande documentário do Guga. Falta, né? Falta, cara. Um desses gigantes. Tipo estilo do Senna, assim, né? Um Last Dance nível Netflix, assim. Que precisa disso, cara. Ou uma ficção. Ou uma ficção. Um molequinho Uma boa ficção. Cabeludinho, assim, ó. Manezinho da ilha. Exatamente, cara. Ia ser da hora, hein? Passando pelo drama da morte do pai. Sim. Pela relação de pai e filho que ele tem com os irmãos, com o irmão, né? Não, e com o próprio treinador, total com o irmão, com o Rafa, que é uma relação muito disso. O Rafa Larry falando Passos, dele, né? O Larry Passos. Cara, assim, é uma história, a relação que ele tem com a mãe. Tem muita coisa rica ali. A maneira como ela abraça a família, ela contando a história de falar, agora somos nós. E não, é muito fodido. E ele entrava, quando ele ganhava Roland Garros, ele entrava com ela no carro. Cara, né? e é um cara que nunca subiu pra cabeça, cara. Todo mundo que conhece ele. Se você me disser assim, tem cara. Pô, no podcast tem vários caras que estão ali no top 5, ali, tipo o Brown, o Lula, o Neto. Pra caralho, queria conversar com o Neto. Total. Mas o Guga é number one, assim. Labrador humano, né? Aí, e claro, não posso deixar de fora dessa lista, senão o Felipe me mata, Abel Ferreira. Esse eu queria. Esse estão desejando. Vai rolar. Quem sabe? Vai rolar. Quem sabe um dia. Vai rolar. Quem sabe? Quando ele tiver pra sair do Palmeiras. Que seja logo. É isso aí. Rude. Obrigado, cara. Obrigado, mano. Obrigado. Tamo junto. Cada vez mais conectados. Cada vez mais conectados, conversando mais e desenrolando. Em breve a gente vai fazer alguma coisa aí. Em breve, né? Em breve, tenho certeza disso. Eu também. É natural do processo. Hoje aqui conversando, durante o tempo eu fui me ligando, falei, a gente vai fazer alguma coisa. Vai fazer. Gente, obrigado. Semana que vem estaremos de volta. Rodolfo do Futeboteco, @Futeboteco. @Futeboteco TV. Futeboteco TV e no YouTube ali. Futeboteco. Isso, procurem Tomando Uma com... Tomando Uma, hoje é um programa dentro do Futeboteco, você jogar Tomando Uma vai cair nos podcasts. Futeboteco é a nave-mãe de todo o conteúdo ali. É isso aí. Colhem lá, tá bom? Fechou? Obrigado a todo mundo que curtiu a gente aí. Obrigado. Valeu. Tchau.